Vamos em frente, deixa eu trazer aqui o meu convidado queridíssimo, André de Pierre. Seja muito bem-vindo novamente à TVCH. Você sabe que essa semana eu estava tentando aprender a falar seu nome em francês. Eu tenho uma amiga chiquíssima francesa. Ela estava me explicando que Pierre é pedra. Ela foi muito interessante, um estudioso que tem esse sobrenome, e ela falou a pronúncia de uma maneira tão bonita que eu jamais ousaria dizer aqui. Seja bem-vindo, André de Pierre. Dentro do português brasileiro. É muito bom te receber aqui na TVCH. Boa noite. Obrigado, Carol. Que dia especial hoje, né? Vou lançar o meu livro no TVCH, o que eu prometi para você, no TVCH. O primeiro lugar que eu ia fora do meu canal seria aqui. Estou cumprindo e eu faço isso, poxa, com muita felicidade mesmo, porque o TVCH é importante na minha vida, sabe? Jura? Sim, eu considero, sim. Porque você faz as melhores entrevistas, né? Assim, comigo, pelo menos, não sei. Então, para mim é muito importante, sabe? Porque aqui eu vejo que o meu conteúdo ele ganha um brilho, assim. No meu canal as pessoas percebem também quando eu posto os vídeos lá, né? Então, para mim é muito especial aqui o TVCH, nesse sentido. Até por isso que eu falo, não, eu vou lançar lá. Né? Quando eu lancei a Arqueologia Proibida no Brasil, aqui também foi um sucesso, né? A live. Super legal. Foi super legal, né? Então... E deixa eu te contar que quando você publica as lives lá no teu canal, que você faz na TVCH, eu volto lá para ler todos os comentários e eu aproveito para registrar aqui para a audiência do André, que audiência bacana. Sempre são mensagens muito legais, muito positivas, muito receptivas ao trabalho da gente. Então, assim, esse tipo de parceria é bom para todo mundo. Eu fico muito feliz quando acontece. E eu estou especialmente feliz com o livro de hoje. Nos bastidores, gente, antes de entrar aqui com o André, eu estava comentando com ele, falei, André, em fevereiro você me mandou trecho desse livro. E ele me falava assim, Carol, esse é um livro visceral. E aí, André, você vai me permitir só trazer um trechinho para as pessoas entenderem por que é um livro tão visceral para você. E aí eu vou te passar a palavra em seguinte para você nos explicar por que o nome Véu de Maia e por que esse livro está sendo lançado agora. Mas me permita ler um parágrafo, gente. Visceral, tá? Aguardem essa palavra. Abre aspas. Hordas emburrecidas, manipuladas e totalmente dominadas pelos seus instintos mais vis começaram a surgir após a música ser tocada em todos os ambientes através de rádios e aparelhos indiscriminadamente, com instrumentos afinados em 440 Hz. Essa aí é uma das bases, um dos pilares desse véu denso de Maia que foi colocado sobre a humanidade, né, o André? Então, primeiramente e novamente, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E eu gostaria que você começasse contando pra gente um pouquinho de onde nasceu a ideia e por que o Véu de Maia, né? Que é uma história tão importante, um mito tão legal de você contar pra gente. Sim, o meu trabalho sempre foi pautado pela história, né? E depois pela arqueologia. Eu sou historiador e a arqueologia proibida, né? Foi a área que eu me embrenhei aí durante os anos. O público me reconhece nessa área. Mas verificando em campo as inscrições rupestres, né? E tantas outras coisas, monumentos megalíticos e etc. Tinha muita coisa que eu não conseguia a resposta sobre aquilo, sabe? É legal você saber que está errada a história, é legal você saber que a arqueologia é uma farsa, essa arqueologia acadêmica. É interessante você saber isso. Mas eu não consegui algumas respostas. Quem veio me acompanhando no canal, né? Até antes do canal, em eventos presenciais, pesquisa de campo, etc. Até antes de ter o canal, em 2019, né? Porque eu já estou aí há muito tempo, né, nesse caminho. Quem vinha me acompanhando sabe da minha evolução. E essa evolução aconteceu a níveis quânticos, assim, eu diria assim, gigantescos, quando eu descobri a cosmologia dos antigos. E uma das melhores lives que você fez aqui. Quando eu descobri isso, todas as respostas aconteceram. E eu brinco no meu canal, se você não descobrir a verdadeira cosmologia, a cosmologia dos antigos, você vai ficar que nem um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Você não vai encontrar resposta, você vai ficar ali, ó, caindo no colo da NASA toda hora. Qualquer explicação você vai buscar onde? Na teoria da evolução, na, sei lá, teoria da relatividade, na gravidade, nos universos de bilhões de anos-luz, no Big Bang, sistema solar. No pontinho pálido. Só que isso não existe para os antigos. Nada disso que eu estou falando existia para os antigos. Então, as histórias que eles contaram, as coisas que eles deixaram escritas, até em pedra, você não pode procurar a resposta aí. Você tem que entender a cosmologia deles. Não só a mitologia. Muita gente, né, enche o peito e fala, eu entendo a mitologia dos antigos, eu sei falar de cor a Ilíada do Homero, sei lá, uma coisa assim, a mitologia grega, sei todos o que os deuses faziam e etc. Mas sempre na parte da cosmologia todo mundo se cala. E por quê? Porque isso não é mostrado nas escolas, em universidades, não tem livro publicado sobre isso, foi muito difícil fazer esse trabalho do Véu de Maia. E eu descobri que um dos pontos, o maior ponto do Véu de Maia era essa questão da cosmologia, principalmente do céu falso.
que existe sobre as nossas cabeças. Então, esse era o principal ponto. Quando eu compreendi essas coisas todas, eu comecei a olhar os símbolos em igrejas, na rua, em sociedades secretas. Comecei a discutir de igual para igual com gente de sociedade secreta e receber informação também. Porque eu olho hoje em dia a simbologia, depois comecei a entender os antigos, e sei o que cada coisa significa. Eu consigo explicar muito melhor cada ponto. E o livro Véu de Maia, ele surge de uma pergunta, que era a seguinte: por que até essa parte da minha vida eu não consegui enxergar a verdade, a realidade? Eu não consegui enxergar o Sol próximo, a Lua próxima, a verdadeira cosmologia, o sistema Terra, né, a grande Terra, que eu gosto de falar também, a verdade sobre os seres que interagem conosco, os dimensionais. Por que eu não consegui enxergar a verdade sobre isso? Daí que surgiu o Véu de Maia, porque eu percebi que foi jogado sobre o mundo um grande véu. E existe uma deusa na Índia que descreve exatamente isso. Não poderia ter outro nome, gente, a não ser Maia, porque a Maia é a deusa da ilusão. E o mundo que a gente vive é essa ilusão. Ela joga esse véu da ilusão, essa é a história dela, e a pessoa não consegue enxergar a realidade. Eu não conseguia encontrar outro nome, entendeu, Carol, para essas coisas que eu estava querendo falar. Por que você não consegue ver a realidade? Qual é a realidade? Então, o início do Véu de Maia, ele vai ser todo voltado para isso. Por que eu não consigo enxergar a realidade? Então, ali vai ter, claro, a Câmara Brasileira do Livro, por exemplo, ela classificou meu livro como filosofia e metafísica. Porque no início, né, tem uma abordagem, assim, muito filosófica, porque é uma abordagem filosófica, porque eu tive que fazer uma pesquisa, uma investigação propriamente filosófica para entender por que as pessoas não conseguem enxergar coisas simples. Porque elas estão, né, foi lançado um véu sobre o mundo e elas não conseguem enxergar a realidade. Por quê? Qual que são esses mecanismos, né? Então, o livro Véu de Maia, ele nasce dessa vontade de mostrar a verdade, de rasgar esse véu, o véu da ilusão. Então, não é um livro propriamente de história ou de arqueologia, não. É um livro que vai falar sobre a verdade do mundo. Sabe? Conseguiu entender? É um livro muito importante. Vai ser importante para muitas pessoas mesmo. Eu não sei se o livro Arqueologia Proibida no Brasil vai mudar a vida de alguém, mas o Véu de Maia vai. Uhum. É o tipo do livro com essa abordagem de mudar a vida da pessoa mesmo quando ela lê, sabe? Sim. E é quase poético pensar isso sob a perspectiva da deusa Maia, né? Porque quando a gente pensa na ideia da ilusão, isso nos causa uma certa indignação, né? E se fosse só se indignar, seria relativamente fácil buscar a verdade. Mas a ilusão, ela é bela. Ela é... Você tem aí aquela imagem bonita da deusa Maia que está no seu livro para você poder mostrar para o pessoal, que eu gostaria de poder ilustrar isso. A gente... Ela é sedutora. A ilusão é sedutora, a mentira é sedutora. Muitas vezes, e aí eu queria fazer uma pergunta capciosa para você, André. A ilusão, às vezes, é muito mais sedutora do que a verdade, do que a coisa visceral da verdade, do que a desilusão da verdade, né? Você fala que a cosmologia foi um ponto de ruptura para você, né, no sentido de retirar o véu de Maia. Mas a pergunta capciosa que eu tenho é assim: em que momento nessa jornada sua você falou assim, olha, agora eu tenho certeza e convicção de que eu realmente encontrei aquilo que não é, eu não caí em outra ilusão. Eu estou de verdade diante de uma coisa que eu consigo sustentar como verdadeira, não apenas nesse livro, mas para mim mesmo. Que antes de ser para um livro, é para você mesmo. Nossa, essa pergunta é até fácil de responder hoje em dia, Carol. Talvez se você tivesse me perguntado isso há 1 ano e meio atrás, eu não conseguiria responder, mas hoje é muito simples para mim. Porque eu comecei a pesquisar os astros. Então, quando você começa a pesquisar os astros e ver todos os enganos da NASA, todas as bobagens que existem hoje em dia, nessas teorias todas, é muito simples enxergar o véu se rasgando. Você não caiu em outra ilusão. É muito simples, sabe? E daí, quando você faz uma pesquisa com os astros, junto com uma pesquisa da cosmologia dos antigos profunda, onde eles deixaram a percepção deles de milhares de anos e a percepção deles, que os seres passaram para eles, né? Essa é a percepção deles. Eles foram ensinados em relação à verdade sobre o céu. Quando você começa a pesquisar isso, você percebe, isso aqui não é uma outra ilusão.
E é engraçado que a verdade, ela tem uma coisa muito interessante, cara. Ela toca o coração da pessoa. De uma forma, né? Eu tenho percebido no canal que, assim, até que eu falo algumas coisas que até contradizem crenças de algumas pessoas, mas elas mesmas relatam, puta, isso aí que você tá falando é uma coisa que toca, né? Pô, por que isso? É que as respostas estão aí, sabe, Carol? Uhum. Você sabe que não caiu dentro de uma ilusão. Quando você faz uma pesquisa mesmo sobre as coisas, de verdade, honesta, esquecendo o que você aprendeu na escola, nas universidades, começar do zero. E também se orientar com os mais velhos, que são os nossos antepassados. Foi mais ou menos o que eu fiz. Fui lá com os meus, sei lá, antepassados muito antigos aí dos Pierres e fui me consultar com eles. É isso. Sério? Porque quando você consulta a cosmologia dos antigos, você está se ligando aos seus antepassados. Isso está dentro da gente. A gente sabe a verdade. Muitas pessoas, Carol, caem na contradição, né? Somente nesse nosso meio, que muitas pessoas já quebraram alguns paradigmas, em contradições do seguinte: elas sabem, por exemplo, quando elas olham as imagens da Apollo 11, elas percebem que tem alguma coisa errada, que aquilo é fake, né? Mas elas não se perguntam, cara, se a foto da Apollo 11 é fake, e eles continuam insistindo que é verdade, qual mentira mais eles estão contando? Eles não continuam no questionamento. Eles param aí. Não continuam se questionando. Foi essa a pesquisa do primeiro capítulo. A investigação sobre o sistema. Por que as pessoas não continuam se questionando? Por que elas não entram no assunto? Porque elas não conseguem enxergar a realidade. É porque tem a Maia jogando esse véu da mentira. E é um véu que, ao mesmo tempo, acalenta, né? É um Sim, véu que te é dá sedutor. segurança. E dá segurança para a pessoa. Porque Uhum. se tá em todos os jornais, se tá em todos os livros, se tá em todos os lugares, só pode ser verdade, né? Então aquilo te dá uma segurança. Você não para observar se é verdade ou não. Você só Isso segue. aí é o ponto fundamental que eu acho um ponto de virada, sabe? Tô até pegando aqui uma fala da Vládia, né? Tem pessoas que já me disseram que não quer saber de nada, que preferem não saber. As pessoas vão comprando, assim, as narrativas, não comprando, elas vão introjetando, porque às vezes não se dão nem o trabalho de saber ou de repetir. Elas introjetam e é assim, porque sempre foi assim, porque a NASA disse, porque a televisão. Eu acho até que a televisão realmente talvez seja um dos primeiros véus de Maia que vão cair por terra aí num período muito breve, né? Acho que na geração do meu filho já vai ter concluído esse processo, ou até antes, ou até bem antes. Mas, na verdade, assim, acho que um dos primeiros véus que vão cair é o véu da mídia como soberana na informação, mas a ciência, os livros, as publicações científicas ainda são muito, muito, muito fortes. E tem um aspecto que você colocou aqui, que você falou que eu perguntei para os meus antepassados. Sabe que em psicologia sistêmica, quando a gente estuda as constelações familiares, um primeiro pilar que a gente resolve é com os nossos antepassados? O princípio fala que a gente não progride sem honrar quem veio antes da gente. Levando isso para outras camadas, não para a camada do indivíduo, mas para a camada da sociedade, da humanidade, uma humanidade não progride sem honrar os seus antepassados. Isso foi um ponto que você abordou na live, assim. As pessoas realmente se recusam a querer olhar para as informações que foram deixadas em pedras, em registros, insistentemente, sobre as outras configurações do céu e terra, sobre a outra cosmologia. É como se realmente não existisse. Há uma negação de quem a gente foi e da verdade que estava contida lá, né? Sim, sim. Duas questões, né, para abordar, né, nessa questão que você colocou. Primeiro, por que as pessoas repetem o que aprendem só? Porque elas são ensinadas assim no sistema educacional. O sistema educacional é um sistema para a pessoa só memorizar coisas. É uma doutrinação. Ela não é treinada para ser uma pessoa empreendedora, uma pessoa crítica, não. Ela é treinada a repetir. E a maioria das pessoas, infelizmente, vão passar a vida inteira fazendo isso, só repetindo. Só repetindo. É a única explicação que eu tenho para o fenômeno de influenciadores científicos digitais aí, do YouTube, né, e etc. É a única explicação, ninguém ali... Por exemplo, tem um cara que coloca lá no YouTube, tá pousando uma sonda na Lua da Índia, mas o negócio é uma animação, assim, de quinta categoria, dos anos 90, dessa sonda. Eu até coloquei no meu livro. E tem a imprensa toda filmando aquilo ali e ninguém fala nada. Ninguém fala, pô, isso aí é uma animação muito mal feita, né? Parece gráfico do Master System, né? Do Mega Drive. Então, assim, né? Do 486. Então, gente, infelizmente, foi o sistema educacional que fez isso na tua mente.
Primeira coisa. É um sistema educacional que foi muito bem projetado nas agendas. E eu sei que muitos teóricos falam que esse sistema educacional foi fomentado, foi articulado pelos Rothschild, pelos Rockefeller, pela Fundação Rockefeller e tal. E às vezes um ou outro fala de religião, mas não tem a ver com isso. Porque pensa, o Rothschild é o sionista e o Rockefeller é protestante, cristão protestante. Ele não tem a ver com religião. E como que eles saberiam o resultado disso tudo, que é o que a gente tem hoje em dia? Isso não é humano. Esse projeto de doutrinação não é humano. Não pode ser humano. Foi uma das coisas que eu descobri nas minhas investigações filosóficas, né, do primeiro capítulo. Não pode ser humano. Não tem condições. Como que o Rockefeller, John D. Rockefeller, poderia prever que o sistema educacional implantado surgiria isso que foi comentado aqui? Espera aí, tem pessoas que já me disseram que não quer saber nada, prefere... Pior, né? Eu acho que não é nem esse comentário, foi um outro, de que as pessoas só repetem, não buscam conhecer mais, né? Até pessoas que estão quebrando paradigma. Sobre o passado, sobre você se reencontrar com seus ancestrais. Ora, os arqueólogos se dizem os defensores, né? Eles tombam os sítios arqueológicos, etc. Se dizem os defensores dos antepassados. Mas no que eles acreditam? No homem macaco. Ou seja, o antepassado para ele é uma pessoa extremamente primitiva. E os antepassados mais antigos são macacos. E mais antigos ainda são ratos. Então essas pessoas nunca vão chegar, na verdade, nunca. Vão ficar correndo atrás do próprio rato. E sabe o que é mais interessante? Os líderes dessa academia que existe no mundo, eles dentro das sociedades secretas, através da simbologia, eles sabem o que eu estou falando aqui. Eles sabem a verdadeira cosmologia. Não esse pessoal mais baixo, professor de universidade, essas coisas assim. Não. O topo. Os que pensam, né? E não mostram o seu rosto, né? E não mostram o rosto. Eles sabem a verdade. Por isso que eles vão para a sociedade secreta, saem dali, vão jogar no pé da coruja, essas coisas que eles fazem, né? Do Bafomé, sei lá, eles vão fazer umas coisas meio malucas, né? Tá? Eles sabem da realidade. Gente, a cosmologia que está no livro Véu de Maia, ela foi a cosmologia de milhares, talvez dezenas de milhares de anos. Essa cosmologia que vocês estão seguindo, que é a cosmologia da NASA, tem uns 150 anos, que ela foi, né, bem azeitada, assim, bem fechada, né? Então, ali no início do heliocentrismo, até coloco isso também no livro Véu de Maia, a maioria dos precursores aí do heliocentrismo, eles eram pessoas ligadas à magia, ao hermetismo. Eles não tinham muito interesse no que chamam de, hoje em dia, de astronomia moderna, alguma coisa assim, não. Você vê os escritos do Giordano Bruno, etc., né, estava mais voltado para a geometria sagrada, para a questão do sol negro, do que para qualquer uma dessas coisas que eles falam hoje em dia. O próprio Newton, eu fui ver os trabalhos do Newton, os desenhos, que só foram liberados há pouco tempo, né, porque eles têm vergonha dessa base de magia, né, de magos, do heliocentrismo, dessa coisa da gravidade, etc. Todas essas teorias que existem são metafísicas. Elas não são físicas, elas são metafísicas. As teorias em si, elas são assim, metafísicas. Até da sua área, por exemplo, você pega o livro do Jung, é um livro de metafísica. Sim. Então, bom, você quer classificar meu livro com metafísica? Vai lá, vai fundo, não tem problema. Mas vocês também são metafísicos, né? Só que tem uma diferença entre a gente, vocês estão do lado errado. E essa é a ideia do livro Véu de Maia, Carol. Quebrar o paradigma de verdade, não assim, ficar, ai, mas foguete, não sei o quê, ai, mas tem uma escola. Não, é para quebrar o paradigma mesmo. Aliás, você que está acompanhando a gente, tem uma mensagem fixada no nosso chat que vai direto para a revista Enigmas. Esse livro é um livro físico, e a última vez que o André esteve aqui, ele apresentou para a gente um livro que era um livro digital. Mas esse livro é um livro físico, gente. Caprichado, cheio de imagens, porque eu já vi alguns spoilers que eu gostei muito. Coloca na tela aí, Carol, o slide, para mostrar a capa do livro. Léo, você consegue colocar o slide pra gente, por favor? Precisa do Léo aí, da ajuda. Você sabe que eu só sei falar aqui, né? Eu sem o Léo não sou ninguém. Beleza, em vários aspectos. Bom, você consegue comandar daí? Não, olha só, você vai falando, eu vou mostrando o livro. Ótimo. Então, para você que está acompanhando aí, essa é a capa do livro. Ele foi lançado agora, tá realmente assim, fresquinho, quentinho, saído do forno. É um livro que foi escrito aí, o André tá para, entre aspas, com todo respeito, viu, André, para parir esse livro faz algum tempo.
Porque tinha dias assim que a gente se falava, cara, hoje eu fiquei sentado o dia todo escrevendo, hoje eu fiquei o dia todo escrevendo. Verdade, né? Olha só como... E às vezes me mandando trechos do livro para eu olhar aqui e curtir, né, e apreciar. Essa é a parte boa do trabalho que eu faço. Às vezes eu vou ganhando uns presentes, assim, ó, das pessoas que eu converso, me mandam trechos de livro, me mandam ideias. Isso é muito legal. Mas aí, gente, dentro da revista Enigmas, que é onde você pode assistir a revista Enigmas, onde você pode conhecer sobre os webinários, onde você pode conhecer sobre as outras obras do André de Pierre, esse é o mais novo. Então, clicou no link que está fixado aqui no chat, você vai direto para a página onde você pode fazer a compra. Lembrando que você pode pedir, eles entregam no Brasil todo. Tem um negócio aí de você mandar mensagem pelo WhatsApp, pedir para o livro ser autografado, e aí, mas tem que lembrar de pedir antes, senão ele despacha sem saber que era para ir autografado. E aí vocês fazem dessa forma e pedem o livro. Olha aí, gente, as imagens muito caprichosas, muito bonitas, de um livro assim. Eu ousaria dizer, André, e aí eu quero colocar mais uma questão para você discorrer a respeito, que esse livro não é um livro muito confortável, não é livro delicinha não, sabe, gente? Sabe aquele livro delicinha de ler no fim de semana? Não é o livro do André de Pierre. O livro do André de Pierre é um livro mais denso, mais desconfortável em certo aspecto, porque ele vai te convidar a sair dessa zona de conforto. Vai te botar para quebrar a cachola, sabe? Isso nem sempre é gostoso, mas no final do processo, ele é libertador, André. E aí eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso, assim, fundamentalmente, além da verdade, da visão da verdade, o que você quer que fique no coração do seu leitor quando ele termina de ler tua obra? A sensação de esperança de que dá para sair dessa roda, né, que eu falo, que dá para sair, que tem uma... No livro eu faço uma crítica a todo o sistema, até o 5º capítulo. No 6º capítulo eu dou uma sugestão, como sair do sistema. Então eu fiz uma investigação das leis universais, e na investigação das leis universais, eu descobri formas de melhorar sua posição de nível dentro do sistema, de sair do sistema. Então é um livro que eu gostaria que ficasse assim no coração das pessoas. Uma coisa que vai realmente quebrar paradigmas. E assim, no fim de cada capítulo, eu vou levando a pessoa numa jornada, sabe? Vou falando, agora você rasgou o véu e tal, agora vamos para uma outra parte. Você chegou até aqui, você vai conseguir passar para mais essa parte. Porque assim, no primeiro capítulo, imagina, é sobre o sistema, pesado, né? Falar do sistema. Vou até colocar aqui na tela, Carol. Ótimo. O que é o sistema, né? Então vai falar do sistema, né? Depois vai falar dos resets das civilizações, que é um tema muito desconfortável. A pessoa pode se sentir assim, pô, mas toda civilização vai sofrer reset? Sim, você mesmo sofre um reset. Cada pessoa sofre um reset. Na verdade, nesse mundo. As civilizações também, tá? Não é necessariamente o mundo vai acabar, não. Na verdade... Tô lembrando da primeira live que você fez com a gente. Não necessariamente que o mundo vai acabar, mas ele vai reiniciar, né? De alguma forma. O reset é o reinício, né? Então, é realmente como resetar um computador. E esse aconteceu várias vezes já. E eu fiz um estudo, assim, muito raro, Carol. Muito raro mesmo. Talvez eu tenha visto isso parecido num trabalho do Graham Hancock, alguma coisa assim, Só que, assim, o problema do Graham Hancock é o problema de todos ali da teoria dos antigos astronautas, que voltam para a cosmologia da NASA, né? Das boletas, etc. Daí não dá. Né? Então, assim, isso torna o meu trabalho original, porque eu vou falar dos grandes resets das outras humanidades, não só uma, as outras humanidades, e o que os antigos falavam das outras humanidades, que eles falaram muito das outras humanidades. Então, o 2º capítulo, pensa só, Carol, é uma enciclopédia do que os antigos falavam das outras humanidades. No 3º capítulo, eu vou falar sobre a cosmologia dos antigos, a verdadeira cosmologia. Então, inicialmente, no 3º capítulo, o que eu vou trazer para vocês? Eu vou trazer uma análise de todas as cosmologias antigas mais importantes. Vocês vão tomar um susto, que elas são quase idênticas, né? Inclusive a dos nativos da América, as dos polinésios, né? Elas são basicamente idênticas, todas as cosmologias. E depois disso, eu vou fazer uma análise, a pergunta que eu me fiz. É possível que essas cosmologias antigas sejam verdadeiras? Daí começam as pesquisas sobre o cosmos, que você mesmo vai poder fazer, depois de ler o livro Véu de Maia. Eu não tive a oportunidade de pegar um livro que me levasse, né? Pegasse pela mão e falasse, ó, segue esse caminho de pesquisa que é sucesso, né? Então, dentro do livro Véu de Maia vai ter isso. E esse é um momento muito importante do livro, porque os alunos dos webinários sabem que essa parte do livro foi escrita nos webinários, basicamente, numa pesquisa coletiva, quase, dos alunos, né? Olha que legal. É muito interessante isso, que durante cada webinar, cada aula que eu preparava, era um trecho escrito do Véu de Maia. Ali da cosmologia. No 4º capítulo, eu vou falar sobre os Anunnaki, sobre a elite humana e a elite não humana, como ela surgiu,
que eu acho que é uma coisa que vai interessar muitas pessoas aqui, e vai falar da prisão, que é o nosso mundo. Nós estamos aprisionados num ponto da Grande Terra. Uhum. No quinto capítulo, eu vou falar das dimensões, que é uma coisa que eu recebi após chegar do Dáquila. Eu estive aí no Dáquila, e quando eu cheguei aqui, comecei a refletir sobre as dimensões, tive uma epifania sobre as dimensões, depois de ir ao Dáquila, e decidi escrever esse capítulo para as pessoas, né, entenderem melhor o que são as dimensões. Porque eu vejo esse problema, inclusive entre os espiritualistas, sabe, Carol? Uhum. De não saber onde ficam as dimensões, etc. Coisa que eu já falei até aqui no canal, que todas as dimensões estão aqui. E por quê? Está lá no quinto capítulo. E no sexto capítulo, vem aquela questão de, como que faz para sair desse sistema? Essa é a discussão do último capítulo, e assim termina o livro. Eu espero Dá que a para dar uma pessoa... palhinha sobre sobre esse último capítulo? Dá sim, com certeza. Que essa é a pergunta de $1 milhão, de Dá 1 milhão de sim. BDMs. É claro que é uma questão de hipótese, né? Que a gente vai levantando. É até uma investigação que tem no grupo dos webinários, né? Eu até tentei fazer umas investigações mais profundas. Mas quando as pessoas chegarem nesse capítulo aí, ela vai estar entendendo tudo já. Não dá para colocar esse capítulo na frente. Uhum. Porque ela tem que entender o que é o vril, por exemplo, a partícula que existe dentro do eletromagnetismo, que molda todas as coisas, que molda a Matrix. Ela vai entender isso. Tem que entender como é que é a prisão, como é que é a verdadeira cosmologia, o que é o ambiente controlado do nosso mundo, qual a função dos astros, segundo os antigos, e segundo o que nós podemos verificar olhando o céu. Isso que é mais incrível. Como lidar com esses usurpadores do nosso mundo que nos prenderam aqui. Como lidar com essa situação, né? Até psicologicamente. A questão da esperança também de você ser um ser dimensional, que tem alma, etc., e poder trafegar dentro desse ambiente de uma forma livre. Então, ali no fim, eu acho que a pessoa, se ela largar o livro no primeiro, no segundo capítulo, por causa de preconceito, etc., do que está sendo falado, ela vai deixar de sentir essa coisa que o livro traz no fim, sabe? De esperança de puta, ufa, que fantástico, sabe? Assim, que legal, o livro tá bem fechado, entendeu? Então eu peço que a pessoa tire os preconceitos, etc., para ler o livro, que vá até o fim, que é muito importante ir até o fim. Eu sei disso porque a gente teve que revisar aqui, colocar em voz alta, né? Ouvir cada frase em voz alta, cada som que tinha, cada frase, sabe? Foi feito esse trabalho. Isso que você recebeu, alguns trechos, com certeza passou por revisão e ficou uma frase mais perfeita. Então também... Porque, assim, a ideia desse livro, Carol, também é dele ser um pouco mágico, no quesito, assim, de penetrar no subconsciente da pessoa e até, se possível, no inconsciente. Né? Meio que hackeando o sistema. Porque o sistema, ele começa ali, né? A ser construído no subconsciente, no inconsciente, e não no seu consciente. Uhum. Porque a maioria das informações que a gente recebe durante a vida são informações que nós recebemos em hipnose. Isso é estudado dentro do livro também, no capítulo 1, quando eu falo da questão da autoridade percebida. A autoridade percebida é aquela pessoa que você vê, um professor, um âncora de jornal, alguém que você admira falando, quando você vê isso acontecendo, você retira o seu senso crítico e entra em hipnose. Isso é muito bem estudado, sabe? Entra em estado de hipnose mesmo. O que é a hipnose, gente? Não é você ficar lá abobado, não. É você simplesmente tirar o senso crítico de você e só absorver o que está sendo falado. E a autoridade percebida tem esse poder sobre as pessoas. Então, muito do que está aí dentro de você, que você acha que é conhecimento, foi implantado. Você foi doutrinado a receber isso. E o livro Red Mind foi escrito de uma forma que ele vai tentar curar isso dentro de você, entendeu? Cada palavra que está ali. Vai tentar rasgar esse véu, né? Que eu gosto bastante desse termo, né? Me perdi aqui, né? Falei muitas coisas. Mas tem um ponto que eu queria puxar o fio da meada com você. Eu acho que o teu livro, ele tem um vale que a pessoa precisa atravessar, né? Porque quando você me fala do primeiro, do capítulo 2, do capítulo 1 e o 2, que são capítulos mais densos, né? São densos. Eu diria que a parte mais densa é do meio do capítulo 2 até o meio do capítulo 3. Onde vão ser apresentadas dezenas de cosmologias antigas e histórias antigas. E ali você vai olhar para o livro de história e falar, meu, que babaquice. Exatamente. E assim, eu digo denso, quase pessimista, né? Porque você observa
Você primeiro capítulo, né? observa, O primeiro capítulo é bem você observa como é o pessimista. sistema, né? E eu pessoalmente gosto muito dessa parte do que trabalha no nível inconsciente, né? Que você fala da hipnose, né? Dessa informação que nos atravessa sem nenhum tipo de filtro. E que a gente É a da geralmente não autoridade percebe. percebida. É. E que a gente não percebe, né? E que vai nortear a grande maioria das decisões que a gente vai tomar, né? A gente acha que é dono de si mesmo ao se posicionar no mundo, mas na verdade o que a gente está é manifestando a introjeção de uma série de narrativas que foi colocada para nós desde muito pequenininhos, sem que a gente percebesse. Então a Sim, grande maioria de perfeito. nós vai passar por isso sem se questionar. E aí por isso, Vládia e outros colegas que estão colocando muito brilhantemente aqui, falam, a maioria das pessoas parece que não quer saber. E não é um parece que quer saber de sacanagem, entre aspas, não quer saber porque realmente nós somos programados para não fazer perguntas. Exatamente, programados. Porque o mecanismo, ele é tão bem feito, tão bem arquitetado, tão perfeito. Inclusive, o mecanismo do nosso inconsciente é um excelente depósito de narrativas sem ser percebidas, mas que norteiam as decisões da gente. Se a gente toma consciência disso, pelo menos assim, eu não sei você que está em casa, assim, mas eu quando começo a pensar nisso, eu fico um pouco pessimista, porque eu vejo que isso é grande demais. Então você, meu querido leitor, quando for ler esse livro, tem. Aí depois você vai falar sobre os Anunnakis, aí eu acho que ainda dá mais pessimismo na gente. Eu falo, bom, tem uma coisa interna que me atravessa, existe uma coisa externa que me atravessa. O que fazer? Então aguentem as pontas para vocês irem lá para o último capítulo, para vocês navegarem, né? E irem depois lá para o último capítulo para pensar em mecanismos para se sair do sistema. Você falou uma coisa muito legal, André, que é a percepção nossa como seres dimensionais. Não apenas pertencentes a essa narrativa do sistema Terra, como a gente enxerga, né? Mas com uma história muito maior anterior e muito maior posterior quando a gente pensa em missão. E essas coisas me animam, sabe? Não sei você que está em casa, não sei você, André, mas essas coisas me animam quando a gente olha assim e vê que as coisas são muito confusas, muito complexas e muito pouco ingerenciáveis, né? Você pensa governo oculto, aquele que a gente não vê o rosto. Parece uma coisa intangível, né? E se é intangível, a gente não poderia resolver. Porém, contudo, todavia, o entendimento da cosmologia e o entendimento de nós como seres dimensionais universais é a chave mestra que desnuda essa coisa toda do véu de Maia, né? Sim, é assustador, Carol. Me entusiasmei. Que é isso. Perfeito, as suas colocações são sempre perfeitas. Gente, foi muito difícil para mim terminar esse livro. A pesquisa foi difícil. Só a Maria sabe, que acompanhou tudo isso, né? A Por isso Maria que é bom acompanhou trabalhar em casal. porque para ela, cara, tinha noite que eu ficava sem dormir, Carol. Quando eu via algumas coisas no céu, alguns eventos acontecendo e buscava explicação. Porque eu não olho só o evento e fico ali maravilhado. Eu quero entender. E quando eu entendia, eu ficava sem dormir. Mas daí eu ficava perguntando, puta, mas e isso, e isso, e isso? Precisa ter coragem, sabe, Carol? Para encarar. Não é fácil. Você sabe, você é da área da psicologia, você sabe, a quebra de paradigma é uma coisa perigosa. Tem gente que não dá conta de uma quebra de paradigma. Tem gente que fica, é mesmo. Até por isso, o sistema te oferece uma segurança ali, né? É uma segurança também meio mental, aquela coisa que acalenta. Esse é o véu de Maia. O Maia é isso, né? O véu de Maia. Aquela segurancinha, aquela caminha quente, aquele conforto. Mas eu digo para medo, vocês, né? se vocês escutem o que eu estou dizendo, se vocês forem para cima do paradigma, pode dar até uma crise de ansiedade de uns 10 minutos, mas passa. Quando passa, parece o seguinte, pensa o seguinte. Imagina que o paradigma, isso está explicado no véu de Maia, tá, gente? Imagina que o paradigma é o seguinte, é um aplicativo instalado dentro disso daqui, tá? Você tem um aplicativo lá dentro que faz alguma coisa dentro do teu celular. E esse aplicativo começa a dar defeito, ou você consegue ver que ele é uma porcaria, esse aplicativo. Agora, se você, às vezes, instalar outro aplicativo, pode dar conflito. Isso acontece muito no Windows, né? De dar conflito entre um aplicativo e outro. Pode ser que dê um conflito. Então, o que você tem que fazer para usar outro aplicativo e se dedicar a ele? Você precisa desinstalar o aplicativo anterior que está dando problema e instalar outro. Mas pode ser que desinstalando esse aplicativo que você usava, você tenha que encarar diversos problemas, né? Também aí, na desinstalação de um aplicativo e na instalação de outro. A quebra de paradigma é isso, gente. Você tem um aplicativo instalado lá que foi colocado pelo sistema. Você decide desinstalar esse aplicativo. Fica um vazio ali, naquela operação por um tempo. Ficou um vazio na tua mente. Só aí você vai reaprender e vai instalar um novo aplicativo. E daí tudo vai fazer sentido na sua mente, você não vai enlouquecer, você não vai... Vai fazer sentido.
Mas não dá para ter as duas coisas. É por isso que eu digo, e até para muitas pessoas de Dáquila, porque eu estive lá, conheci muitas pessoas por lá. Tem assim, 70% já se livrou da cosmologia da NASA. Mas 30% ainda está abraçando. Eu ouvi muita gente já falar antigravidade, por exemplo. Ora, se não existe gravidade, como que vai existir antigravidade? Então, precisa desinstalar esse aplicativo, NASA. Desinstala da sua mente para instalar o outro, para ter coesão no seu pensamento. Falta coerência nas pessoas. Então, e isso machuca às vezes, tá? Uhum. Você vai perder uma noite de sono, você vai ser inesquecível, porque você, vou perder uma noite de sono por causa de uma pesquisa? Sabe quando eu perdi uma noite de sono, Carol? Uma das noites? Quando eu vi que a Lua tinha um movimento que não estava previsto pela NASA, que não tinha explicação. E, primeiro assim, eu tinha visto isso através de um pesquisador independente. Eu fiquei meia hora para entender aquilo. Eu falei, isso aí não é verdade. E aí eu mesmo fui olhar, eu mesmo fui pesquisar. E eu quero que quando vocês chegarem nesse capítulo, vocês façam a pesquisa vocês mesmos. Vocês mesmos vão conseguir pesquisar esse movimento. Tá? Daí eu falei, Maria, que a gente registrou 4 da manhã, foi dormir, depois para despertar, para fazer os registros e tal. Falei, meu, eu não tô conseguindo dormir, eu fico sonhando com a Lua. Tá sendo uma quebra muito grande, e agora? Dá um desespero, sabe? Uhum. E agora? O que a Lua é, cara? Isso acontece quando você está fazendo uma pesquisa que não tem base em professores, nada, é uma pesquisa única. E daí, pelo menos eu acho que o livro Véu de Maia, ele vai quebrar o paradigma e logo abaixo ele já vai restabelecer, assim, na tua mente a programação, entendeu? Sim. De uma forma rápida. Porque eu tive um caminho muito mais difícil. Pra você ter uma ideia, Carol, esse livro ele é tão impactante que quando eu estava fazendo uma pesquisa aqui sobre certas coisas dos astros, chegou a ter um terremoto na minha casa. Como assim? Isso que eu tô falando. Tava eu, a Maria ali e tal. Pá, acordamos de madrugada com uma casa balançando. Coisas assim aconteceram. Né? Esse livro, quem acompanha meu canal sabe, aconteceu um monte de coisa nesse livro. Não é um livro normal. Entende, Carol? Não é uma coisa normal que eu tô trazendo. Eu sei que ele tem algo diferente, né? Porque eu sei o que eu vivi. Uhum. Eu vi coisas no céu, Carol, que eu até falei na última live para você, sim, que eu não consigo sim. nem... Era um risco azul, assim, de 5 segundos. Eu não consigo explicar até agora. Parecia realmente algum ser vivo se movimentando, uma espécie de água, alguma coisa assim. Uma coisa interessante que tem nas pesquisas também, e vocês vão perceber, é que as estrelas, os astros, eles são seres conscientes. Muita gente vai olhar aqui e vai falar, pô, esse cara tá maluco, leia lá. Veja o que os antigos diziam sobre isso. Foi aí que surgiu a astrologia. Nem os astrólogos recentes, modernos, sabem que a astrologia tem como base que os astros são conscientes. Respondem a gente. Mas como assim? É um sistema fechado. São tecnologias. Quando a gente nasce, a gente é programado por esses astros. Uhum. Pelos astros fixos e errantes, estrelas e planetas. E o Sol também, e a Lua. Por isso que tem o zodíaco. Eles programam a gente. Por isso que você faz um mapa natal com um bom astrólogo, você vai se assustar. Ninguém se pergunta, né? De onde que surgiu tudo isso? É porque eles sabem que ali tem consciência. Isso vai estar muito explicado no livro Véu de Maia. Agora eu achei interessante colocar na tela, a partir desse momento, que eu vi que a Carol ficou até meio espantada, assim, porque eu falei agora, por que você não consegue enxergar essas coisas que os antigos sabiam? Coloca aí essa questão do sistema. Antes de você colocar essa fala sua, deixa eu só dar um retorno pro pessoal, que eu tô vendo muita gente na audiência perguntando sobre noite de autógrafo. Aguenta as pontas aí, gente, que já já eu vou falar um pouquinho sobre esse tema. A galera tá preparando um trabalho muito bonito, eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas vai ter um momento, sim, de autógrafos, que o André vai estar presencialmente. Segurem que eu já volto com essa informação. André, em breve, toca aí, né? então. Bem breve, bem em breve. Em breve. Mas também, em Dáquila ainda não tem marcado, porque muita gente falou de Dáquila, né? É claro, o Urandir falando, André, vem aqui, que nem ele fez ano passado, eu estarei lá. Isso daí depende de vocês aí, do Urandir, né? Do pessoal que comanda, né, essas partes.
tá disponibilizando. Então, se vocês quiserem, né, é só falar, eu acho, com ele, né, para chamar, etc. Ou o próprio Andy, se ele estiver assistindo, estou à disposição, tá? Mas, e também vai ter um evento aí que a Carol vai falar. Então, vamos lá. Quando a gente vem para o mundo, e a Carol que estudou psicologia sabe muito bem isso, a gente chega com um livro em branco. E as camadas da mente vão sendo construídas, né, ali durante a infância, contato com o mundo. Mas o que é o mundo? Contato com o quê? É aí que você tem que entender o que é o sistema. Foi aí que iniciou a minha investigação. Cara, estou reencarnando sem memória. Tem memórias ali, mas são memórias, né, fragmentadas de outras vidas. Quase que uma sujeira do software, né, da lixeira. Você lembra algumas coisas na infância, de outras vidas, às vezes sonha, assim, durante a vida, mas dificilmente alguém, assim, tem consciência de outras vidas, né? Então você chega ali como um livro em branco mesmo. E quando você chega com um livro em branco nesse mundo, você vai se deparar com um sistema que eu chamei no meu livro de cultura mesmo. O que é a cultura? É quadro pintado? É música? É, sei lá, um teatro? Não. A cultura é um meio que você está inserido, que vai fazer essa programação dentro de você, é o próprio sistema, que vai ser inserido dentro do seu hardware. O que é o seu hardware? É a sua mente. Ali, o seu cérebro. Né? Porque o corpo físico, ele é o hardware. Então vai ser inserido ali uma programação do sistema. E quem comanda esse sistema? Quem comanda esse sistema? Uma elite humana que se vendeu, tem um pacto com uma elite não humana que usurpou esse mundo. Então, eles deram posição para uma casta de pessoas para que eles fizessem o serviço sujo, mas é claro que as ideias da agenda vêm de uma elite não humana. E quando você chega ao mundo, o sistema está instalado dessa forma. Ele tem dois pilares, que é o governo e a religião. Estou passando de forma bem resumida aqui a ideia do primeiro capítulo do Véu de Maia. O governo, a força, o poder, né? Força, poder, força física mesmo. Né? Monopólio da morte, monopólio da força, né? Só eles podem matar, só podem usar a força, né? E etc. Então, é algo que te retém pela força, retém o seu corpo físico, você é prisioneiro desse governo. E a religião é um grande pilar também, porque a religião, ela aprisiona a alma. Uhum. Então, uma coisa aprisiona o seu corpo, a outra aprisiona a sua alma. Então, você fica ali, a primeira sustentação do sistema. Por isso eu coloco como dois pilares. Engana-se quem acha que está frequentando alguma religião e não está prestando reverência aos Anunnaki. E quando eu falo dos Anunnaki, eu não falo de uma espécie alienígena do planeta Nibiru, não. Eu estou falando de seres que vieram do céu. De deuses mesmo. Porque a palavra Anunnaki significa aqueles do céu. A palavra deuses também, na sua etimologia, significa aquele do céu. Aqueles do céu. Se for na etimologia da palavra, lá no proto-indo-europeu, a palavra daivos significava do céu. Então é o mesmo sentido da palavra Anunnaki. Quem que são os Anunnaki? São os Devas lá da Índia, são os Anunnaki da Suméria, são os deuses da maioria das línguas hoje em dia que seguem as línguas indo-europeias, são as deidades dos nativos aqui, são os mesmos em todo o mundo, porque o mundo é controlado por eles, por uma casta. A gente não sabe quantas espécies são, ou quantas raças, né, quantas espécies estão ali. É no geral. Quando você fala a palavra Anunnaki, é um substantivo comum, né? Você está generalizando todos os seres, tá? Não é uma raça. Então, nós temos esses dois pilares do sistema. E o sistema em si, ele vai sendo implantado dentro de você por esses 5 canais. O canal mais importante e mais pesado é o sistema educacional. Porque todos os outros vão fluir mais ou menos do sistema educacional. Não tem nada mais potente, né? Tem uma frase que eu coloquei aqui,
importante. Lembra do disco The Wall? A primeira parte do disco The Wall, do Pink Floyd? Cara, você pode ler essa parte do livro escutando, né? O disco 1, né? Do The Wall. Mas vamos lá. Deixa eu encontrar a frase que eu quero falar para vocês. Aqui, ó. Não existe nada mais poderoso do que crianças sentadas, aprendendo o mundo em sala de aula com adultos. Isso formará o subconsciente de toda a população. Porque você tem tudo misturado aqui. Autoridade percebida, a retórica. Porque eles vão se utilizar de todo tipo de retórica para poder convencer as crianças, né? Que ainda não tem maturidade para entender as coisas do mundo. Então, gente, quem tá com o clipe do Pink Floyd na cabeça agora? Não, porque é isso mesmo. Tem uma grande ligação aí. Exatamente, é uma outra perspectiva agora. Você pode escutar, ler essa parte do livro até escutando, que vai te dar um nível aí de consciência maior. Então, o sistema educacional é o mais importante, Carol. Porque a imprensa, a ciência, a música, cinema, tudo vai sair do sistema educacional, porque as ideias vão ser implantadas ali. Teoria da evolução, as cosmologias da NASA, todas as ideias que você possa imaginar vão ser instaladas ali. É por isso que hoje em dia o sistema educacional ele é fortemente centralizado no governo, né? Nos ministérios da educação. E isso não acontece só com o MEC, tá? Eu pesquisando a fundo isso, eu descobri que só tem 3 ou 4 países do mundo que não tem educação centralizada. Que é a Suíça, a Finlândia, Nova Zelândia, países que a população deles não são ínfimas em relação à população mundial. Então, é muito difícil hoje em dia encontrar um sistema educacional diferente do que está sendo implantado. Isso é assustador, porque para os nossos antepassados, cada cidadezinha tem um tipo de educação, tem um tipo de cultura diferente. Cada cidade tinha um sistema desse aqui diferente no mundo antigo. Línguas, né, dialetos, culturas, tipo de educação, tudo, ideias diferentes. Não é verdade, Carol? Sim. E isso aqui foi, eu odeio essa palavra globalizado, porque fala de globo, né? Mas assim, foi globalizado realmente um sistema que está nos confins, você vai lá na Nova Guiné, peraí, lá para os caras isolados na selva, na Nova Guiné tem esses pilares, sabe? Assim, é uma coisa, assim, basicamente universal hoje em dia. Então, o sistema educacional, ele foi friamente planejado de uns 130 anos para cá, esse sistema que está aí, que é um sistema para criar o quê? Escravos, que vão repetir doutrinas. Os outros pilares do sistema, né? A gente pode falar bastante também. Cinema e telas pretas. Por que eu coloco telas pretas? Porque eu acho que a tela preta mora, assim, que pode te causar uma grande impressão, né? De todas as formas mentais, é o cinema, porque inclusive tem músicas e etc. nele, né? Mas as outras telas pretas que eu falo, essas telas pretas aqui, ó, telas pretas, televisão, telas de computador, telas de celular, elas são extremamente influentes na sua vida hoje em dia e elas moldam a realidade. Por exemplo, você vê que a percepção do universo é muito moldada pelas Jornada nas Estrelas, Star Wars, né? Os filmes da Marvel, por exemplo, você sabia que a Marvel tem parceria com a NASA? A Disney tem parceria com a NASA? Então é moldado ali, essas ideias de planetas, de boletas, rodopiantes e tal. Todas essas ideias são moldadas ali mesmo, depois de serem moldadas em ilustrações de livros no sistema educacional. Uhum. É como se um retroalimentasse o outro, na verdade, né? Sim, exatamente. O mais importante aqui das telas pretas, Carol, eu gostaria que fica de lição de casa dessa aula aqui, estudem espelhos negros. E vocês vão entender o que eu estou falando. Vou fazer uma palhinha aqui. Os espelhos negros são utilizados até hoje em alta magia para se comunicar com seres dimensionais. Eles recebem informações através desses espelhos negros. Quem usou muitos espelhos negros foi John Dee, um dos também precursores da ciência moderna, que era o cientista mago da Rainha Elizabeth I. Dá uma olhada nisso, a influência do John Dee e o quanto ele utilizou o espelho negro dele fazia o que o chat GPT faz hoje. Então daí você começa a ter uma percepção maior do mundo. Vamos colocar de novo aí na tela o slide. E o cinema, é claro, uma máquina, né, Carol, de criar imagens na mente. Não só o cinema, mas, por exemplo, como você conhece o mundo hoje em dia? As imagens do mundo, a ideia que você tem dos animais, da natureza, são os documentários, né, da National Geographic.
né? Por isso que eles são tão interessados nesses sítios arqueológicos. Discovery Channel, não é verdade? Ninguém é isso. Assim, poucas pessoas aí viajaram o mundo. A ideia que elas têm de mundo foram produzidas nesses documentários. Sim. A ideia que os animais são, sei lá, é uma carnificina todo tempo, né? Brigando pela evolução, coisas assim. Uma ideia de mundo totalmente, assim, doutrinária, né? Uhum. Até sobre os outros seres que são nossos parceiros aqui nesse mundo. Nossos irmãos, né? Que estão junto conosco nessa jornada. A música. Eu acho que a música... Eu coloco a música aí como o sistema mais potente de todos na questão de te hipnotizar mesmo, de te tirar do seu normal. Porque, veja só, principalmente quando a pessoa ainda não está formada intelectualmente. Perceba que os ídolos principais da juventude são os artistas pop, né? São os ídolos principais. Porque a música, ela mexe com a alma. Ela mexe com sentimento, com produção hormonal. É algo muito importante. E é por isso que a pessoa, inicialmente, nesse mundo, quando ela chega em branco, ela necessariamente é mais instintiva, né? Então, como a música mexe muito com o sentimento, os ídolos da juventude são os músicos. Por isso que eles fazem tanta propaganda, colocam projeto MK Ultra para controlar artistas, etc. Por quê? Porque eles são realmente importantes para formar as pessoas. É claro que quando você já está formado intelectualmente, a música não vai, talvez, não tenha um fator tão importante como o sistema educacional em si. Mas ali, no início, é muito importante. Por exemplo, tem um exemplo que eu coloco no meu livro. Você já ouviu falar do frenesi dos anos 60? Já ouviu, né? Pessoas que... Elvis Presley e outros, né? Exatamente. As meninas de pouca idade, elas iam em shows do Elvis, dos Beatles e outros shows de rock. Era um som novo, né? Tava surgindo. Elas se urinavam, Carol. Gritando. Ficava com cheiro de urina, não era uma só. Uhum. Esses foram grandes projetos de engenharia social que existiram a partir dos anos 50. Isso está muito bem documentado. Não foi por acaso. E isso tem a ver com os hertz. Essas pessoas são hordas de malucos mesmo. Sim. Pessoas doidas. Gritando, desesperadas. E você sabe que tem dois aspectos muito interessantes em relação a isso que você fala, né? O primeiro, eu tive a oportunidade de fazer uma live recente com o Urandir Fernandes de Oliveira, presidente da Dáquila, e com o mestre Robson Miguel. E ele estava explicando sobre a cadência das músicas, né? A complexidade ou a baixa complexidade da utilização dos arranjos, das notas, como é que isso simplifica e traz um frenesi, mesmo que não tenha conteúdo nenhum, né? Esse ponto que você está trazendo, né? As pessoas chegavam a urinar. Isso acontece até hoje em muitos shows, né? É um mecanismo é uma reação fisiológica que a gente tem ao estímulo muito forte que a gente não consegue nem processar. É um estímulo forte, mas pobre em termos de arranjo, né? Quando você escuta uma música clássica, e isso eu aprendi com a Angelique e com o Renato, que já estiveram com a gente também na TVCH, as músicas no início são deles, ela tem uma complexidade. Quando você senta para escutar uma música clássica, ela tem, inclusive, várias emoções que ela cadencia, mas sem ser com estiramento. Quando você escuta essas músicas atuais, né? Gente, quem assistia a live, inclusive, do Urandir com o Robson Miguel, vai ver o Robson Miguel tocar o Bonde do Tigrão no violão, para explicar como que uma música dessa é baixa, é pobre, em termos sensoriais. Esse é o ponto fundamental. Porque, de novo, isso trabalha num mecanismo que não é um mecanismo consciente. Então, a gente passa a idolatrar esse tipo de música, passa a idolatrar esse tipo de artista, mas não sabe, e esse é o maior problema, André, explicar a razão. Porque não tem muito conteúdo, não tem muita informação, mas é extremamente estimulante, extremamente empolgante. E o que me preocupa muito, e eu gostaria que você pudesse comentar, porque eu vejo um entrelaçamento desses pontos de domínio, eles não estão mais separados, né? Não é o sistema educacional e o cinema, é o cinema dentro da educação e a educação dentro do cinema. E isso acontece também muito hoje dentro das músicas, né? A gente assiste a shows
e clipes que são extremamente ritualísticos. Ritualísticos, resgatam mesmo rituais macabros do passado, porque isso aí eles voltam nos antepassados, né? Para isso eles voltam nos antepassados. Voltam, claro. Para isso eles voltam. Eles nunca abandonaram os antepassados. Nesse aspecto não, né? Nesse aspecto não. E existe um entrelaçamento que traz frequências baixas, então sonoras, visuais e sensoriais também, né? E complexo isso. É difícil orientar os filhos da gente, inclusive, porque é massivo, cara, é massivo. Eu vou trazer um pequeno exemplo que é recente. Quem tem filho na casa aí dos 10, dos 8 aos 14 anos já deve ter ouvido falar de um desenho que está no Netflix. Como é que chama mesmo, Leonardo? Você lembra? Guerreiras do K-Pop. Ele vai trazer. Alice adora. Você já assistiu esse filme? Olha, André, te convido a assistir. Como o mecanismo do governo oculto, ele está cada vez mais inteligente, porque o filme é extremamente inteligente. Extremamente inteligente. E ele resgata, inclusive, um conceito fundamental, que é o poder da vibração sonora. Só que ele distorce. Mas distorce isso com uma perfeição e com uma narrativa muito bem feita e sensorialmente muito interessante. Quando eu falo sensorialmente, gente, a música tema desse filme foi entre as 5 músicas mais tocadas no Spotify mundial. Eu estou falando desse entrelaçamento que eu estou falando. Então, existe um sistema educacional que é forte, um sistema musical que é forte, um sistema de cinema, né, streaming, muito forte, e você consegue trabalhar as bases fundamentais de uma criança de 3 formas simultâneas, muito perfeitas, muito perfeitas. E o caminho, gente, não é falar assim, então agora não vai assistir Netflix, não vai assistir filme, não vai escutar música. Claro que não é esse caminho. Mas tá ali presente e trazendo discussões grandes para essa conversa. Porque, olha, é muito, muito, muito bem feito, bicho. É muito bem feito. Eu sou uma entusiasta, assim, de ver. Agora mesmo eu tenho uma outra série na Netflix e eu acompanho tudo que tá que tá entre os top 5 deles. Eu gosto muito de acompanhar porque isso molda a narrativa de como a gente interpreta o mundo, enquanto sociedade, né? E tem uma outra série espanhola que tá entre as 3 séries mais assistidas do último fim de semana, que é uma retórica, é um belo exemplar do que o governo oculto faz com a gente. É um belíssimo exemplar, porque eles estão sempre fazendo preditivamente conosco, mostrando indícios do que eles fazem, sem nos mostrar exatamente o que Aquela são. série do Bunker? Exatamente. Ela tem muitas mensagens subliminares, eu assisti aqui, mas eu não aguentei, porque, assim, quando você desperta... Ela é medonha. É difícil de você... Ela é medonha. De você, assim, aceitar certas coisas que são colocadas ali. Eu não consegui, confesso, Carol, mas eu vi, assim, muita mensagem subliminar. Eu não consegui sair do terceiro episódio, porque também me pesa. Não, mas eu acho interessantíssima. Muito, eles misturam, assim, bobagem com coisas muito sérias. Muito sérias. Sim. Ali, entendeu? E esse é um mecanismo mesmo, para que você... para dominar a sua mente, né? São os véus de Maia. Eles mostram aquilo como se fosse uma coisa bonitinha, entendeu? Uhum. Essa é a forma. Eu gosto muito, muito, muito desse slide que você trouxe, porque esse entrelaçamento... lá tem a doutora Suzette, assistiu os 8 episódios do Bunker, ó. Depois eu quero assistir. Eu acho que assisti 4, alguma coisa assim, porque, sério, é muita mensagem subliminar ali, e, assim, uma coisa que você disse agora, Carol, muito importante. Eu vou tirar meus filhos da sala, não vou deixar, não é isso que você vai fazer. Não, nem pode. Colocar seu filho numa bolha? Você vai se colocar numa bolha daqui para frente? Não. O que você vai fazer é adquirir todo esse conhecimento e você vai ver tudo vai te atingir, cara. É impressionante. Quando você tem o conhecimento, não atinge você. Você não vai ficar com aquilo programado na sua mente. Eu não vou fazer as coisas que estão sendo faladas nesses filmes, ou aquilo vai ficar na minha mente, por exemplo. Por exemplo, eu vou ver um filme de impacto de meteoro, eu vou achar que aquilo vai acontecer? Hoje em dia, não. Aquilo para mim, vai passar, eu vou dar risada, vou achar que é comédia, e vou tocar em frente. O que você tem que fazer é abrir os olhos das crianças desde o início. Em casa. Porque você pode ter um poder maior que o de um professor em sala de aula. O professor ensinou isso em sala de aula, falar, não, olha, tem esse ensinamento? Tem. Mas também tem esse. E por que esse é melhor? Né? E te digo mais, a bolha é um mecanismo de fuga. Quem se prende numa bolha se torna mais vulnerável à narrativa do sistema. Porque o dia que toca ela é atraente. Eu adoro a imagem sua do véu da deusa Maia com o véu sobre a humanidade, porque o GO é sedutor. Quando a gente toca o GO, traz segurança, Carol. Traz segurança, traz tranquilidade. Isso é da raiz do Estado.
O primeiro Estado foi formado quando um bando de... Pensa assim, um bando de criminosos toma o poder. Daí eles falam assim, eles começam a cobrar no dia seguinte de você uma taxa para que você possa morar ali. Bom, isso daí, meu, tem filme de máfia, pode ver aí, ó, livro de máfia. Né? O que acontece? A máfia se instala ali e começa a entrar no... O Estado é isso, é um bando de criminosos, violento, que toma o poder, e daí no dia seguinte eles começam a falar, você tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se não, daí eles pegam um lá, crucificam, desmembram, fazem atrocidades, para que você fique... É o mesmo sistema das organizações criminosas. Sim, mas é o medo ou a atração, porque a atração ainda é mais inteligente, né? Tu cai igual o carneirinho e achando que tá sendo muito agora, bom, que tem se vantagem. Você também é um Estado desde o início, o que acontece com você, Carol? Te dá segurança, eles te dão segurança, ó, ninguém vai mexer com você, daqui para frente ninguém mexe com você, você tá seguro, mas você tem que pagar. Não é assim? Sim. Tu lembra daquele filme Matrix? Quando Cara, Matrix é citado no livro. Esse livro esse filme é fantástico, esse filme é fantástico. Tem a cena da pessoa que vai trair o grupo. E ele tá comendo uma carne. Sim. E aquela é a cena mais inteligente pra gente entender, na minha visão, o que é o mecanismo do GO. A carne não existe. E ainda assim, eu quero viver dessa ilusão. É porque na Matrix é o único lugar que tem um bife gostoso, né? Mesmo que ele não exista. Mesmo que ele seja uma mentira. É a segurança, né? Ali. E a delícia, né, meu querido? E a delícia. Mas muitas pessoas ainda não se perguntaram o que é a Matrix. As pessoas ainda não entenderam. Tem muita gente que fala na internet, teóricos falam de Matrix, mas não sabem o que é a Matrix. O que é a Matrix? A Matrix é um lugar que você acha que está vivendo ali, mas você não está, você está em outro lugar. Por isso a importância da cosmologia. A cosmologia é a Red Pill. Veja, no filme Matrix está muito bem demonstrado isso. Tem um mundo falso, que é o nosso mundo. Qual que é o mundo de verdade? É um outro mundo. A Red Pill é sobre a localização geográfica. É sobre onde você está. Essa é a Matrix. É a ilusão do mundo. Só que... Nossa, gente, vocês que estão em casa, pegou para vocês essa informação? Porque ela me trouxe uma outra perspectiva aqui, eu não sei se para você que está em casa também. É realmente. A Matrix é isso. Por isso que é o maior paradigma. Você vai ter que chegar para você mesmo e falar, eu tenho, sei lá, eu tenho 43. Chegar para mim e dizer, 43 anos, eu não sei onde eu estou. É a primeira coisa que você tem que dizer a si mesmo. A partir de agora, eu vou tentar entender onde eu estou. Eu acho que é a questão que todos hoje em dia devem se debruçar. Todos. É a mais importante. Onde eu estou? Sabe? É a questão mais importante do mundo. Porque é o maior mistério. Por isso que a NASA, investiram tanto na NASA. Investiram tanto nas supostas missões espaciais, nos supostos telescópios espaciais. Por isso que investiram tanto nisso. Para mostrar, tá vendo? A gente tem razão. Tá vendo? A Lua é assim, do jeito que a gente tá falando. Mesmo que seja um filme tosco. Ao mesmo tempo, eles fazem um negócio tosco. Para mostrar, tá vendo? Ao mesmo tempo que você se ajoelha perante nós, a gente humilha você. Eles humilham você. É humilhante. Você não acha humilhante, Carol? Quando você se despertou, olhar uma imagem da Apollo 11, para mim é humilhante. E pensar, algum dia eu aprendi na escola isso e eu acreditei. Sabe por quê a gente acredita? Porque eles doutrinam a gente na escola com a premissa da verdade, Carol. Por isso que as pessoas que perceberam que aquilo é mentira, ficam, não, mas porque na Lua seria impossível a sombra tal? Não, porque não está aparecendo as estrelas, ficam discutindo sobre o estúdio. Porque a premissa é de que é verdade. É a premissa que está errada. Quando você parte da premissa que é um estúdio, você não vai ficar discutindo, não, a sombra está errada. Não, mas olha aquilo, como que o astronauta pula daquele jeito? Porque segundo a gravidade, eu não conseguiria, entendeu? Mesmo as pessoas que criticam, ficam dentro do sistema da NASA criticando, você consegue perceber isso? Que a premissa é de que é verdade, a Apollo 11. Então vamos rebater essa verdade. Não, a premissa tem que ser isso aí, é um estúdio, é um filme. E por que esse filme foi feito? Para propaganda.
Todo esse sistema que eu mostrei para você, Carol, é a máquina de propaganda dos Anunnaki. Tudo é uma máquina de propaganda. Música, cinema, sistema educacional, a imprensa, a ciência, que é Coloca a mais uma vez prostituta os de... pilares para mim, por favor. A ciência aqui, ó, eu escrevo isso no livro, e eu não tenho vergonha de falar isso, é a prostituta de luxo do sistema. Porque a imprensa é a prostituta, vou dizer assim, pobre, aquela prostituta barata. Pobre metida rica, né? Pobre metida rica, é a prostituta barata. A ciência não, eles ganham um status social, Carol. Uhum. Grande, para falar mentira. E por que desde o início isso aqui é uma mentira? Porque todas as pesquisas são financiadas pelo mesmo lugar, quase. Pelas mesmas pessoas. Pode ser que uma outra coisa esteja perto da realidade, sim. Mas a maioria das teorias foge. Porque isso atrás tudo tem interesse de quem financia, de quem paga. A imprensa, né? Vamos usar o exemplo do Urandir hoje. É um exemplo maravilhoso. Por que aquilo está acontecendo? O relato que o Urandir fez. A perseguição não é com o Dáquila. A perseguição é com um suposto candidato a presidente em 2026. Exatamente. Que é o governador do estado de São Paulo. Então daí eles começam, não sei, alguém paga. Alguém começa a pagar para esse pessoal que, assim, eles ganham mal, sabe? Tem que ter um pouco de dó também para escrever mentira. Eles sabem que eles estão escrevendo mentira, eles ganham mal. Tem gente na Globo que não ganha nenhum salário. Aí fala, mas você não ganha nenhum salário, mas eu trabalho na Globo. Entendeu? Eles ganham mal para fazer essa prática. Tudo por status, um pouco de status social também, às vezes. Sim. Eles são pagos para manter essa agenda de dualidade. Porque eles sabem que a agenda só vai fluir dentro do eletromagnetismo tendo dois polos. A agenda não fluiu no Brasil na época da estratégia das tesouras, que eles colocaram o FHC como sendo de direita e o Lula de esquerda. Nesse momento, ficou hegemonia, a agenda não fluiu no Brasil. A agenda só começou a fluir quando eles polarizaram. Daí a agenda, cara, fluiu rapidamente, pode perceber, rapidamente o Brasil até se tornou importante no cenário internacional essa questão da polarização, né? Até recebendo atenção de potências. Sim. Por quê? Porque uma coisa que você tem que entender do nosso mundo é que a Matrix é eletromagnetismo. Tudo flui nesse mundo por polos opostos. Por polaridades, negativa e positiva. Esse é o segredo, por exemplo, do chão quadriculado da maçonaria, que é preto e branco. Do yin, do yang, do masculino e do feminino. Tudo nesse mundo vai ser dual. Porque o eletromagnetismo, que é a própria Matrix, ele é polarizado. Eu até falo no meu canal que se a pessoa ela quiser fluir bem dentro desse mundo, se tornar mais magnética, ela tem que escolher um lado e defender esse lado. Ela se torna mais magnética, pode perceber. Agora, se ela quiser um pouco mais de paz, ficar desaparecida, ela se torna neutra, ela vai ficar em cima do muro. Perceba isso, Carol, não é uma verdade? A pessoa, mesmo. Quando ela é mais neutra, ela é meio assim, sem sal. Mas, ao mesmo tempo, ela tem mais paz, né? Não tem menos injeção de saco. Vive melhor. Né? Vive melhor. Mas não vai conseguir influenciar, né? Não vai conseguir influenciar nem os filhos. Mas porque isso que você falou... O mundo, ele é polar. E a agenda sabe muito bem isso, Carol. É por isso que eles fomentam sempre as polaridades. Isso que você falou é um pulo de gato, cara. Porque, se eu tiver te entendido certo, a dualidade do mundo é um combustível dentro da agenda. Sim, eles sabem que para a agenda fluir rápido, precisa ter polaridade. Por isso tem direita e esquerda, as polaridades que existem, Palmeiras e Corinthians. Uhum. Você pode perceber, tudo flui na polaridade. É mais no sentido visceral de combustível mesmo. Pensa. Para que a agenda acelere. Gente, olha como é que a agenda acelerou muito na Segunda Guerra Mundial, não acelerou, Carol? Acelerou. A agenda acelera muito nesse momento de polarização política. Percebem, gente, como é que a gente vira pecinha de tabuleiro muito rapidamente nesse jogo, sem perceber, achando que está defendendo o ideal, que está defendendo uma premissa, mas, na verdade, nada mais é do que gasolina nesse carro caro que o GO montou. O que o livro Vai de Maia traz é uma possibilidade. Por exemplo, eu não falo para a pessoa fazer isso ou aquilo. Por exemplo, falo o seguinte.
Se você quer ser um influenciador político, cara, cai na polarização. De cabeça. Você vai se dar bem. Seja o mais radical que você puder. Porque você vai escolher um lado. Agora, se você quer ter paz na sua vida, ficar de boa, tranquilo, fluir bem nesse mundo, ser mais neutro, daí não quer dor de cabeça. Agora, tem consequências entrar na polarização. Você está preparado? É essa discussão filosófica que o Waldemar traz. Mas aí que tá, André. Toda polarização, nesse caso, em última instância, ela é inglória. Porque por mais que você esteja defendendo a tua visão de mundo, é a minha visão de mundo, ela é muito entre aspas. Porque no final das contas ela foi introjetada e depois você repassa ela adiante, sendo nada mais, nada menos do que uma pecinha de tabuleiro para injetar combustível nesse... Ai, André, ó... Mas, Carol, nem toda polarização é ruim. O resto da live é sobre florzinha hoje, cara. Sabe por que essa polarização política é ruim, Carol? Porque ela é de uma agenda maligna. Opa. Ela é de uma agenda maligna. Por exemplo, a polarização homem-mulher, ela gera uma vida. Sim. Existem polarizações que são excelentes. Ah, não, sim, ok. Mas eu tô falando dessa polarização política, essa que é ruim, é o seguinte, é porque a agenda é maligna. Agora, por exemplo, você quer implantar uma agenda do bem. Faça a polarização que ela vai andar rápido. Só que daí, é isso que eu ensino no Véu de Maia. Você tem que entender as leis do mundo. A lei da dualidade, ela existe. Tá, como usar ela a meu favor? Eu quero implantar uma agenda do bem. Eu vou criar uma polarização. Só que para implantar uma agenda do bem. Entendeu? Mas aí você tem que ler e reler o livro Véu de Maia 1 milhão de vezes, né? Porque tu cai nessa... bem claro. No 6º capítulo fica claro. Vai ficar claro. Eu fiz até uma tabelinha, Carol. Coloquei assim, ó, lei da dualidade. Como usar a seu favor? Se você usar mal, o que te acontece? Quer um exemplo? Vamos dar um exemplo. Vamos abrir o livro aqui? Vamos usar uma? Vamos. Deixa eu vou abrir o original. Vou ler para você. Cara, eu adorei essa ideia da dualidade como um combustível dentro da agenda. Mas isso é uma verdade, sabe? Uma realidade. E acho que muita gente usa isso com a melhor intenção do mundo, mas servindo a agenda sem perceber, cara. Esse com a melhor intenção. Com a melhor intenção do mundo, mas servindo a agenda. Sim. Porque eu acho que a grande maioria das pessoas se envolvem sem ganhar nada com isso. Não, de coração puro, entende? De coração puro. E puro. aí é a grande sacanagem do GO. Você já percebeu, por exemplo, quando esses caras que representam a polarização se encontram, parecem amigos? Vamos tomar... Parece que eles não ligam, pode falar... É porque eles estão representando uma polarização, eles estão ganhando com aquilo, eles estão felizes com o que está acontecendo. A melhor representação disso é jogo de futebol, depois os jogadores se abraçando. Exatamente, as pessoas lá morrendo, se matando. Exatamente, André. Enquanto a torcida depois está brigando, batendo, até matando, é uma coisa louca isso. Eles estão se abraçando. Os governantes, quem assistiu a convenção da ONU da semana passada viu, gente, no final das contas, eles se apertam as mãos. Sim. Por trás dessa briga toda louca que as pessoas têm, no final das contas, eles apertam as mãos porque eles servem aqueles que não mostram o rosto, cara. Exatamente. Eu tive uma epifania aqui. Vou dormir mal essa noite. Obrigada. São muitas ideias e são palpáveis, né, Carol? Você vê, a gente começa a investigar, todo mundo que está assistindo pode entrar nessa investigação epistemológica, uma investigação filosófica mesmo, porque a gente tá dentro da gente tudo isso, a gente sabe essas coisas. Tá na tela as 12 leis do livro. Eu vou ler a lei do propósito. Eu investiguei 12 leis universais que nem os Anunnaki fogem delas. Por que os Anunnaki, ou seres mais poderosos tecnologicamente, têm que fazer um contrato conosco, um pacto, com seres que não estão à mercê ali, né? Por quê? Por causa da lei número 1. A gente tem que querer fazer. Por que a elite tem que convencer a gente? Ninguém perguntou isso na live, fiquei chateado. Por que toda essa propaganda, Carol, é para nos convencer a querer o sistema? Você precisa querer o sistema. Você sabe que com toda a apresentação que eu fiz no canal, ainda veio uma pessoa dizer que quer ficar na roda da reencarnação. Livre-arbítrio, ela está convencida de que aquilo é bom para ela. Pronto. Ela foi convencida por todo o sistema de que é bom. A boa roda da reencarnação.
É livre-arbítrio, eles precisam convencer a gente. Vocês nunca se perguntaram por que eles não colocam uns grilhões na gente, ficam lá chicoteando e tal, fazendo a gente fazer as coisas. Não, eles têm que ficar ali convencendo a todo momento, Carol. Faça isso, faça aquilo, você tem que querer. Cara, isso tá no livro. Você leu o livro 1984? No fim, o que acontece com o Winston? Ele, o grande irmão, ele tem que fazer o Winston querer você lembra? Aquele governo. Depois de tudo depois de toda a jornada. Eu fiquei chocado, ele quer. Ele quer. E essa também é toda a pegada do Matrix, né? É tudo tão bem feito no filme, né? Tudo tão bem feito, é tudo tão envolvente. Aquele software é tão perfeito exatamente para manter as pessoas, entre aspas, não é felizes, né? Porque se fosse todo mundo feliz, também não gerava a quantidade de energia que eles precisavam, né? Mas eles precisavam aceitar aquele sistema. Tem a ver com a quantidade de energia, sim. A Matrix está certa. Também. Eles precisam querer, Carol. Eles também precisam de um certo tipo de sentimento da gente. Desculpa, eles não. A gente precisa querer. Tudo nesse mundo precisa fazer pelo livre-arbítrio. É uma lei do nosso mundo. Agora vamos ler a lei do propósito para dar como exemplo, porque eu acho que vai calar fundo em muitas pessoas aí. Tá? A lei do propósito, o que é? Olha como está escrito no livro. Explicativo, ninguém vai ficar em dúvida. O que é? Nada existe sem razão. Cada vida, evento e experiência tem um propósito oculto que direciona a existência. Inclusive, cada coisa é programada. Quando chega à terceira dimensão, onde a gente está aqui. Agora, a pena de você não seguir um propósito, olha só. Viver sem propósito é caminhar sem rumo, tornando-se presa fácil de narrativas impostas. E até, Carol, sujeito à exclusão do sistema. É uma das leis, são uma ou duas, acho que são 2 ou 3 leis aqui, que você pode ser excluído do sistema e deixar realmente a existência. Isso está previsto em várias ideias do mundo antigo, inclusive no Zohar, né? Não são todas as almas que sobrevivem ao sistema. Você pode sim ser excluído do sistema. E se você ficar vagando sem propósito por aí, por exemplo, vamos citar uma pessoa sem propósito. Um exemplo aqui. Tem uma pessoa aqui na rua que ele parece ser um viciado em crack. Ele fica andando, perambulando assim, ó, sem parar. Andando, sem parar. Ele está em perigo de ser excluído do sistema. Ele está totalmente sem propósito. Então é uma análise que você... do sistema? A sua própria alma ser excluída do sistema. Porque ela não tem propósito para estar ali. Ela é um peso na grande terra. Não tem propósito. Tudo tem que ter propósito nesse mundo. É a lei do propósito. O que não tem propósito será excluído. É a lixeira mesmo, Carol. As pessoas precisam ter um desligado do sistema. Olha o comentário. É isso que eu estou falando. É uma lei importante. Você precisa seguir o seu propósito. Você tem um propósito. Ache urgentemente seu propósito. Eu coloquei como a 12ª lei de propósito. A lei do propósito de propósito. Para ser a última, para a pessoa ler isso aqui no finzinho do livro e pensar sobre isso, sabe, Carol? Agora, como usar a seu favor? Eu escrevi. Buscar o sentido em cada acontecimento. Interpretar até o sofrimento como chave de crescimento. Ser grato também. Uhum. Quem encontra seu propósito acha também a rota da sua libertação. Eu sei, por exemplo, aqui, cara, não foi fácil, Carol, fazer 2 livros em menos de 1 ano, do jeito que eu fiz. Ainda fazer revista, fazer vídeo toda semana no canal. Você acha que é fácil? Né? Você sabe que não é fácil, que você faz também. É difícil. Sabe, tem dia que você fica estressado, né? Mas se você está no seu propósito, na sua missão, sempre você vai encontrar motivo para continuar ali e sempre, de certa forma, tudo vai fluir para que você continue. É impressionante. Eu quero que quando você leia esse livro de 316 páginas, se pergunte como o André escreveu isso, sobre tanta informação, sobre tantos assuntos, no tempo que ele escreveu. Pergunte sobre o propósito. Porque as coisas, elas se jogavam na minha frente. Assim, tá? Eu estou aqui, ó. Agora você está no caminho certo? Toma. Uhum. Então vai de você procurar o seu propósito. Quando você encontrar o seu propósito,
Daí você vai perceber. A Carol provavelmente está no propósito dela, ela pode relatar isso pra gente aqui também. E essa é a lei do propósito. Quando você entra nele, nada te para. Na Até você... verdade, esse é o alicerce que te mantém, né? É. Porque nem todos os dias, aliás, boa parte dos dias não são de holofotes, não são fáceis, não são tranquilos. Existe um trabalho que é solitário e solidário. Ele é solitário e solidário para quem decidiu caminhar no seu propósito. E o dia do solitário, o que te mantém de pé é o teu propósito. É o teu motivo, é a razão de você ter começado. André, isso é a coisa mais poderosa que a gente descobre. E é a jornada eterna da gente. Porque o propósito da gente também tem muitas camadas, né? Bom, você está sendo guiado pelo teu propósito. Isso tem um entendimento para você em 2021, um sentido em 2022, em 2023, como se fosse uma espiral, sabe? Sim. É a lei, ó, número 6 dos ciclos. Você acabou de falar dela. Hein? Exatamente. Eu tô achando Como esse usar os livro ciclos muito a seu favor? interessante. Como usar os ciclos a seu favor? É essa a investigação das 12 leis. Não é falar para você, ó, as 12 leis estão aqui. Tá, e daí? Como você vai usar a seu favor? É legal também uma lei aí que fala da manifestação e da vibração, né? Você sabia que quando você pede e o mundo te responde, as pessoas acham que é um Deus, que é um anjo, que é um... Sabe o que está respondendo, Carol? É uma partícula inteligente do eletromagnetismo, a qual o pessoal do bigodinho estava muito próximo de dominar, por isso que deu ruim para eles. Porque quem domina essa partícula, que é uma partícula inteligente, que constrói toda a matéria... O vril? O vril. O prana, o chi. Prana, chi, vril. Essa partícula, talvez seja a coisa mais... Se eu tivesse hoje em dia um instituto científico de ciências avançadas, eu ia estudar essa partícula. Olha o que eu estou falando aí, jogando para a comunidade, né? Eu estudaria isso, só isso. Porque quem dominar isso vai destruir a prisão. Vai ter uma guerra interna muito grande com os Anunnaki, mas destrói a prisão. E é por isso que você consegue manifestar, vibrar. Quando você vibra, manifesta. Quando você, por exemplo, faz uma oração e é respondido. Você está conversando com essa partícula inteligente. Ela não é um ser humaninho dentro do eletromagnetismo, não. É um tipo de inteligência artificial que a gente entende como inteligência artificial. É como se fosse um neurônio da grande Terra. E ele responde. É isso que responde. As estrelas também respondem. Sabe que os antigos falavam. Sua avó falava disso, com certeza. Sua avó, não sei. Lá em Minas Gerais, você é do interior de Minas, né? Com certeza tinha essas histórias, né? Pedido para a estrela. As estrelas também respondem. Porque as estrelas, na verdade, elas têm uma carga grande desse frio. E tem um desenho que eu queria mostrar. É tanta informação, né, Carol? Nossa, eu pedi para o André fazer uma palhinha do livro, vocês estão vendo que ele não está dando uma palhinha, né? Que ele está dando uma palhona. Olha isso daqui, dele, Carol, muito legal. essa é a imagem do livro, olha só. Essa imagem, ela chegou pra gente aqui. Eu falo a gente porque a Maria foi muito importante para esse livro, porque ela tem um conhecimento nessa área muito grande. E juntou, sabe? Esse conhecimento. Então, eu estou sempre nas lives homenageando, né? A Maria nesse sentido, porque foi uma parceiraça mesmo de pesquisa, sabe? De acordar no meio da noite também para fazer as pesquisas, de pesquisa. Que legal, mesmo. Que legal. E a gente estava pesquisando figuras e tal, e chegou isso pra gente lá no fim do livro. Eu estava finalizando a parte de cosmologia, né? E estávamos pesquisando as figuras Lichtenberg. Sabe o que é uma figura Lichtenberg, Carol? Não. Quando a eletricidade entra em contato com o meio, com a matéria, ela forma aquela arvorezinha. Não sei se você já viu assim. Tipo de relâmpago, assim? Tipo de relâmpago, é. Uhum. Só que pode perceber, as cadeias montanhosas, as bacias hidrográficas, as nossas veias, todas têm esse formato das figuras Lichtenberg. Elétrico, porque o mundo é de eletromagnetismo. É formado assim. E as figuras Lichtenberg, olhada em microscópio, olha a forma dela. Aqui. Essa aqui é a estrela Arcturus. Isso aqui é uma figura Lichtenberg microscópica. É uma estrela. Porque as estrelas também são fenômenos eletromagnéticos, plasmáticos. Assim como os astros errantes. E nós conseguimos comprovar isso no livro com dados, olha, como esse aqui.
Então, entra naquela lei, né, também, do que está em cima está embaixo, né, micro ou macro. Então, a estrela... A parte está no todo. Ela é formada de partículas Lichtenberg, que dentro tem um vírus, de polaridade negativa, porque a polaridade positiva da partícula Lichtenberg é como um solzinho, assim, ó. Ela sai raios de dentro dela. Não é assim, redondinha. Isso é muito incrível. Eu não sei se alguém já se deu conta disso. É uma informação que está no livro que eu prezo bastante, sabe? Sim, e com razão. Com razão. E dentro dessas as estrelas, ó, quando a gente olha lá pelo telescópio, ela é esse formato aqui. Tem muita gente que compra telescópio e abandona, né? Porque vê tudo igualzinho assim, né? Com esse formatinho. Por que acontece isso, Carol? Porque o universo é elétrico, né? Eletromagnético. E as estrelas são formadas assim. E dentro delas tem partículas vírus. Qual é a função das estrelas? Programação. Elas programam o sistema. Todo. Agora, tem muita gente pensando, mas o Sol é uma estrela. Não, isso daí é uma farsa. Não? O Sol é o Sol. As estrelas não são sóis, não tem nada orbitando em torno delas. Inclusive, elas são muito menores do que o Sol e a Lua, do jeito que a gente está vendo no céu. Porque elas estão naquela camada da prisão, que é o que a gente chama de firmamento. Elas estão ali. Tem um campo eletromagnético, que é a prisão, que foi feita, que foi colocado, e abaixo tem uma camada de astros fixos, que são projeções eletromagnéticas inteligentes, fixas. Os luzeiros. Os luzeiros. Os luzeiros. É interessante quando você fala sobre o vril, porque me lembra muito o conceito de eu superior, dessa versão de nós mesmos que coexiste e que interage conosco, né? Que interage conosco, nos trazendo, enfim, informações, orientações, decisões, e que muitas pessoas às vezes atribuem, né? Eu orei, pedi, e Deus me instruiu. Outras religiões vão se referir a outros deuses, a outras deidades, né? Mas que são manifestações de nós mesmos, né? É porque os Anunnaki se apoderaram de tudo. Oh, desculpa, Carol, te interrompi aqui, a gente tem um delay, pessoal. Achei que você tinha terminado a fala, desculpa. Não, imagina, não tem problema nenhum. Na verdade, a fala é mais sua do que minha. Mas o vril me lembrou muito o conceito do eu superior, assim. Você que está em casa, que gosta de estudar sobre isso, assim, isso é um ponto que eu quero me aprofundar. Muito, eu não tinha pensado o vril dentro das estrelas, né? Dessas representações eletromagnéticas que a gente vê, os luzeiros. Muito legal, muito legal. Eu queria te propor um negócio, André. Eu vou colocar um pouquinho, algumas questões que estão vindo do chat. Tem duas perguntas aqui que eu gostei bastante e que eu acho que vale a pena você responder. Mas eu queria responder primeiro a pergunta sobre a noite de autógrafo. Posso? Claro. Para você que está aí perguntando sobre noite de autógrafo... Deixa eu só te interromper para não perder o fio da meada, rapidinho. Manda ver. Você falou do vril e por que as pessoas acham que quando elas estão orando para essas partículas inteligentes que permeiam o nosso mundo, pedindo, não é orando, elas estão conversando. Porque também, gente, nós também somos eletromagnéticos, tudo eletromagnetismo aqui. Nós somos seres etéreos, tá? Uma novidade aí, mas você está interagindo, quando você está conversando com o vril, com essas partículas que permeiam o nosso mundo, você já está interagindo com a Matrix, certo? Agora, os Anunnaki, eles se apoderam de tudo. Tudo são eles. Por isso que você acha que está falando com Deus. Porque eles são Deus. Não é? Eles se apoderaram de tudo, Carol. Então você vai lá, não, está rezando para mim. Tudo que foram colocados pelos engenheiros do sistema, os construtores desse mundo, eles se apoderaram de tudo. Eles são os deuses agora. Quando você fala com um sistema projetado que não foi por eles, mas por esses seres, porque o vril ele parte do Sol Negro. Então, ele não vem dessa projeção falsa dos Anunnaki, não. Ele já estava aqui. Eles só aprenderam a manipular o vril. Então, até isso, eles se apoderam disso também. Tá? Agora, desculpa, é que senão você ia passar o comercial aí e eu ia perder esse raciocínio importante, né? De por que vocês acham que estão falando com Deus e não com o que está permeando o nosso mundo. Você pode... Agora, sabendo disso, Carol, imagina. Podemos criar monstrinhos aí que manipulam a matéria. Né? Não seria legal?
Tá em Matrix também, lembra? Mas aí é o pulo do gato também, porque essa alusão que é feita de que eu peço para um Deus que me atende, ele me desapropria de poder também. Assim, não é só, da minha humilde visão, assim, uma maneira de você reverenciar de novo os Anunnakis, mas uma maneira de você desapropriar qualquer possibilidade de poder que nasça de você. Exatamente. Que nasça da sua iniciativa. Perfeito. Sim, eu não sou ninguém, eu não sou nada. É algo externo a mim, que eu não conheço, que eu não sei nem onde vive, que eu não sei nem o que é sagrado, é distante, que faz por mim, não eu. Não eu consigo. Porque Imagina se só. você souber que tem esse poder de mudar a realidade, imagina. Quantas coisas boas você poderia realizar? Dotado de um bom propósito. Claro. Muito legal. Muito, muito bom esse ponto. Muito bom esse ponto. O ponto que eu quero trazer para vocês, gente, sobre essa coisa do autógrafo. Nossa, a gente estava num assunto tão... É bom que a gente dá uma respirada aqui. A gente estava falando aqui, vocês pedindo que tivesse noite de autógrafo, e eu queria aproveitar para trazer um ponto, que é uma iniciativa que o André vai estar participando. O grupo de Brasília, de Dáquila Pesquisas e outras pessoas vão realizar um encontro muito legal no final do mês de outubro. O tema desse evento é sobre sobrevivencialismo. E dentro de sobrevivencialismo, a gente precisa se questionar sobre as armadilhas do GO, que é o tema que o André de Pierre vai palestrar durante esse evento e vai levar a apresentação física, digamos assim, porque aqui estamos online, mas vai ser o momento dele falar e mostrar fisicamente o véu de Maia. Eu quero um instantinho da atenção de vocês para poder mostrar o que vai ser esse evento, porque além do nome do André de Pierre, que é um dos palestrantes que vai acontecer nesse evento, nós vamos ter outros palestrantes muito legais. Alguns vocês já conhecem da TVCH, outros não daqui, mas eu tenho certeza que de outros lugares. Léo, você pode rodar para a gente? Prepare-se para viver uma experiência única no encontro. Pauta sobrevivencialismo é uma pauta que eu defendo aqui na TVCH há pelo menos 1 ano e meio. A partir do momento em que eu recebi pela primeira vez a informação sobre as ondas moduladoras negativas, né, que é um dos temas estudados em Dáquila. Desde então a gente faz periodicamente lives sobre esse tema, inclusive semana que vem vou ter uma de novo com outro sobrevivencialista. Então é um tema que eu gosto, que eu aprecio, é um tema que está na mão da gente, né? Tá na mão da proteger você, proteger os seus, proteger a sua família, proteger as pessoas que você ama. São atividades experienciais, vivenciais, oficinas e muito conteúdo com gente de peso, como vocês puderam acompanhar nesse vídeo. Então, 3 informações legais para vocês. A primeira é, se vocês querem ter contato com o véu de Maia, né, ao vivo, porque por mais que eu me esmere em tentar trazer um conteúdo master para vocês aqui com o André, eu trago a 1000ª parte do conhecimento dele, porque eu já tive a oportunidade de assisti-lo pessoalmente lá em Dáquila, e faz uma grande diferença, não só em termos de conteúdo, porque o conteúdo é o conteúdo, né, mas a vivência frequencial, quando todas as pessoas se juntam numa mesma egrégora, isso tem uma força muito poderosa, muito poderosa. Então, se você quer ter contato com esse conteúdo pessoalmente, esteja lá, conheça esse trabalho, participe das oficinas, esteja com o pessoal em Brasília. O Léo vai deixar para vocês agora, aliás, ele já até deixou o link do Instagram do grupo dos Candangos em Ação. O Elton Marques estava presente na live, eu não sei se ele está ainda. Ele é um dos coordenadores, uma das pessoas responsáveis, vai palestrar também. Então, entrem e conheçam. Então, informação sobre o André, informação sobre a potência das palestras, mas a terceira informação, não por acaso, é a que eu mais gosto. A TVCH vai estar lá para transmitir as principais palestras para vocês ao vivo. Eu estou muito feliz em trazer essa informação pela primeira vez para vocês. Nossa equipe vai se organizar para levar as principais palestras para vocês. Como eu digo, o mundo online é maravilhoso e eu vivo dizendo para vocês, viva a internet. Por mais que eu me esmere, eu não consigo trazer a experiência vivencial de estar lá.
mas tudo aquilo que não for vivencial, eu vou ter o maior prazer em levar para vocês e para a família de vocês, entendendo que, na medida em que você se protege e que você se protege os seus, nossa, que você se protege os seus foi uma porcaria, hein? Na medida em que você se protege e protege os seus, você tem a oportunidade de elevar o teu padrão consciencial. Se proteger permite que você, por exemplo, possa degustar um livro como o Véu de Maia sem os barulhos do sistema. Parte da nossa vulnerabilidade vem da nossa falta de preparação, da nossa falta de conhecimento. À medida em que a gente vai descortinando as informações, a gente vai tendo insights e se protegendo melhor do sistema. Então, não deixem de acompanhar o conteúdo. O Instagram está aí para vocês. E eu vou pedir que vocês entrem lá e conheçam mesmo. Busquem a equipe organizadora, busquem o Elton, busquem esse Instagram e venham participar. Vai ser um evento realmente disruptivo. O Elton tá falando aí que as vagas são limitadas mesmo, vocês viram que é um ecohotel, então não dá para ficar todo mundo lá de qualquer jeito, tem que se organizar previamente, então procurem o pessoal, porque vai valer a pena. E eu vou ter o maior prazer em trazer palestras como a do André de Pierre e tantos outros aí para o nosso espaço na TVCH. Vai ser muito legal. E aí, gente, oportunidade para vocês conseguirem aí o livro autografado na hora. Você vai levar livros, André? Vou levar livros. Então, ó, sabe aquela coisa de você sentar ali com o autor, trocar uma ideia rápida com ele, pegar o teu autógrafo? Essa é uma oportunidade. É outra coisa. É muito legal tudo isso aqui, gente. Mas o negócio vivencial é muito potente, é muito potente. Eu falo isso muito em relação, André, às atividades de campo em Dáquila. Ó, eu vi falando, e recentemente eu estava tendo uma conversa sobre isso na Merlin, né, na minha empresa de suplementos. Olha só, assiste as lives, assiste o MDPL, lê os conteúdos, participa das mídias sociais, assiste a live dos produtores de conteúdo, mas vai lá. Porque tem uma coisa que é tu pegar e experienciar e montar a tua própria visão sobre o tema. Isso é muito poderoso. Então, se vocês puderem, estejam lá. Estejam lá, vai valer a pena aí o tempo, o investimento e a disponibilidade de vocês. Voltando aqui para os nossos mafagafos, André, eu quero puxar 3 questões do nosso público. 3 estão no meu radar, mas talvez o Léo tenha separado outras também. Léo, tem uma pergunta, acho que é do Ricardo. Primeiro, enquanto isso, eu quero agradecer ao Tylon pelo superchat. Obrigada também aos novos membros que chegaram durante essa live. Isso faz uma baita diferença para nós. Ó. Obrigada a vocês todos. Parece que foi uma pergunta que você colocou até uma estrelinha, Léo. Rogério, eu falei Rodrigo, mas é Rogério, desculpa. Rogério Paiva, André, qual seria, na sua visão, o motivo pelo qual o GO não dificultou a pesquisa e a publicação do seu livro? Qual o interesse deles na divulgação da verdade? Poxa, o GO nem sabe da minha existência ainda, eu tô atuando nas sombras, é por isso. Meu público não chama atenção. Se eu, por exemplo, tivesse um canal, por exemplo, com 5 milhões de pessoas, abrisse uma live e tivesse 10 mil pessoas assistindo, para mais, né? Eles começam a se interessar quando tem mais que isso até. Daí sim, daí eles iam parar. Mas eu me preparei para esse momento, aprendendo a editar livros, tendo uma editora independente, atuando nas sombras. E é assim que a gente vai mudar esse trabalho de formiguinha, né? Mudando a consciência de alguns. A gente sabe que não é um trabalho para todo mundo. Agora, se você me visse com o sucesso dos influenciadores científicos, daí você poderia suspeitar dessa questão do governo oculto. Agora imagina, eu fiz isso na minha casa, aqui no meu escritório, daí editei aqui, escrevi aqui, mandei para uma gráfica também que... fiz tudo nas sombras. Mas ainda assim bagunçou, né? Porque até terremoto teve, né? Não, essa parte foi na parte de escrever, né? Eu acho que eram mensagens que eu recebia, sonhos, muitas coisas que eu estava recebendo. Agora, na hora do lançamento, mexeu com algumas forças que não são da elite humana, né? Uhum. Por exemplo, eu tive problemas com a internet no lançamento do meu livro. Hoje, na hora de entrar, foi estranho o que aconteceu. Então, mas não é um assunto legal para... Não vamos dar audiência para as pessoas. Deixa quieto. É isso aí. A gente toca, a gente não para, a gente é imparável. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Outras questões, Léo? Oi? Então ótimo, ótimo. Conseguimos, então, acho que abraçar boa parte das questões que o pessoal trouxe pra gente aqui, André. Mas eu ainda tenho um ponto para trazer para você sobre próximos passos. Assim, você é um cara muito inquieto, né, André? Olha, eu já trabalhei lives de tantos conteúdos diferentes com você, né? Olha, a gente falou sobre os resets de sistema, já falamos sobre arqueologia proibida, já falamos sobre os fortes estrelas,
Já Sim, falamos da sobre antiga cosmologia antiga e atual, né? Na Uhum. verdade, a mais atual, né? Agora estamos aqui falando sobre o Véu de Maia, assim, me fala sobre projetos. Você fez uma entrega grande em 2025, você me falou várias vezes, nossa, 2 livros, 2 livros, 2 livros. Então, assim, imagino que foi um ano pesado. Mas você já tem aí uma visão do que vem daqui para frente, ou como Muitos que você... projetos. Conta aí para nós. Vamos Que eu lá. gosto é de saber. Agora, não vou dizer a data, até para me proteger, né? Não vou dizer o local, vai rolar uma expedição, em breve. Vai rolar uma expedição, quem quiser apoiar, pode mandar um pix, andredepierre@gmail.com. Não, peraí, fala devagarinho. Pode enviar um pix para andredepierre@gmail.com ou BDM, andredepierre@gmail.com também, tá? Quem quiser apoiar a minha expedição, a pesquisa de campo. Você também apoia adquirindo o livro Véu de Maia e os outros produtos da loja enigmas.com.br. Também, na loja enigmas.com.br, você pode apoiar através da gorjeta. Quando você compra, tem uma área só de gorjeta. Gostei, eu quero também ajudar na pesquisa de campo. Porque precisa, né, Carol? A gente vai ficar num local difícil, né? Acampado. Mas nós vamos trazer umas coisas aí. Nós vamos trazer, por exemplo, imagens de inscrições com seres do intraterreno. Inscrições antigas. Uma das coisas que a gente vai fazer. Seres Esse ano ainda? petrificados. Esse ano ainda. Mas não posso dizer a data. Em breve, muito em breve. Depois disso, as expedições não param, né, Carol? Depois disso, terá o lançamento do livro Cláudio Senaga, pela revista Enigmas, sobre os Illuminati, que eu acho que vai interessar a todos também. Um livro só sobre Illuminati. Tem projeto também de um livro só sobre... O Léo tá falando assim, a gente precisa trazer ele para uma live para falar sobre esse livro, ó. Já tô pedindo pra você fazer a ponte pra gente então, viu? Vamos fazer, sim. Fantástico. É um livro, sim. O Cláudio é um escritor, você viu, né, no prefácio do Arqueologia, né? Não, e ele escreve na revista Enigmas, né? Também é fantástico. Faz a Conhecimento ponte aí pra nós, absurdo, que a gente vai mestre em trazer história, né? Um livro único no Brasil. É melhor que o livro do Armindo Abreu lá, Poder Secreto. É fantástico. Também eu vou ter um livro sobre o Vaticano, não tem título ainda. É trabalho nosso aqui, em equipe. Livro sobre o Vaticano. E tem muitos projetos aí, Carol. E é claro, esse projeto do dia 22, é dia 22, não, o evento? É 23, 24 e 5, né, Léo? 24, 25 e 26 de outubro. Desculpa. O evento do dia 24 é um projeto, porque é o lançamento físico do livro Véu de Maia, né? É muito importante esse evento. E assim, é um evento fantástico, cara. Quando o Elton... Primeiro o Elton me convidou, André, vamos fazer um evento e tal. E, sabe, eu recebo muito convite para evento, raramente aceito. Raramente. Porque normalmente é coisa assim, disco voador, coisa que a gente já tá muito avançado, sabe? Assim, é disco voador, o ET veio lá e queimou a cabeça da pessoa, é o ET que apareceu em Varginha, sabe, essas coisas assim, né? Daí o Elton falou, é um evento sobre sobrevivencialismo, vai ter esse. Falei, cara, que evento fantástico. Eu falei para você também, né? Que evento sensacional, único, necessário. Eu pratico Krav Maga, viu, Elton? Vai ter um mestre lá. Sim. Muito legal, eu sou praticante de Krav Maga. Pode participar das oficinas lá, ó. E outra, eu vi que no dia da minha palestra vai ter uma vigília. Pô, já pensou fazer uma vigília comigo lá, mostrando o que está escrito no livro Véu de Maia? Eu vou estar lá com vocês nessa vigília. Né? Então, um evento fantástico. Vai ter oficina de defesa pessoal, sobrevivência. Porque, assim, eles vão ter oficinas, inclusive, de tecnologias alternativas para energia elétrica, alimentação, coisas muito práticas mesmo. Uma menção importante aí, o Elton está comentando, o evento aceita BDM digital. Está presente aqui na live, eu não tinha visto, mas vi agora a Maria. A Maria também é da organização do evento. Então, assim, fiquem à vontade aí no chat para ir tirando algumas dúvidas de vocês, ou para depois procurar a página no Instagram aí que o Léo deixou para vocês e vai deixar de novo daqui a pouco. Olha, eu não conheço um evento com tantas cabeças reunidas com essa pegada do sobrevivencialismo e com essas atividades experienciais. Eu gosto muito da atividade vivencial. Muito. Eu acho que é muito poderoso, é uma coisa que você não consegue fazer online. Então, imagina só, gente, tá na vigília, o André pode explicar
fenômenos interessantes, outras pessoas presentes podem trazer também. Vai ter futebol com o MDPL lá no domingo, para todo mundo relaxar. Dessa vez vai dar certo. Dessa vez tem que dar certo. Você tá me devendo, você sabe, né? Tô devendo. Dessa vez tem que dar certo. Mas o Elton tá falando de UFC, podemos fazer também, podemos fazer uma luta, é claro, né? Dentro de regras, né? Podemos fazer desde uma que uma luta... equipe não ataque a outra, tudo certo. A gente pode fazer sim algumas técnicas, né? Mostrar algumas técnicas. O Edinho já entusiasmou, eu acho que ele quer participar. É muito legal, é muito importante, porque assim, pessoal, tem diferença. Vou ser sincero, para o reset não adianta sobrevivencialismo nenhum, porque é um ambiente controlado, mas não tem só os resets. Por exemplo, o dilúvio de lama, que teve uma de flood há pouco tempo, congelamento da Antártida, século XVI, né? Não é só o reset que tem. O reset é uma coisa colossal, fenomenal, mas tem as pequenas catástrofes. E é importante, o sobrevivencialismo é muito importante você entender. Ainda mais que você mora no Brasil, é importante o sobrevivencialismo. É muito importante. Muito Agora, importante. É um evento fantástico. E terça-feira o Elton vai estar no meu canal. Que legal. Às 20 horas vamos fazer uma live sobre sobrevivencialismo, já um pré-evento. Então não perde aí. Terça-feira, dia 7. Ótimo. O Elton vai estar no meu canal, a gente vai estar discutindo lá no canal da EWPI. A gente vai fazendo aí algumas ações para poder movimentar esse evento e sensibilizando sobre a importância dele. O Elton e o André vão fazer uma live juntos na terça-feira. Na segunda eu vou receber o Michel Oliveira, que é um grande parceiro meu aqui quando o assunto é sobrevivencialismo. Ele já fez várias lives com a gente, vai fazer mais uma, voltada para essas questões de emergência, aproveitando aí um momento em que a Defesa Civil está testando. Você deve ter... Diz que em São Paulo virou moda, né? Receber alertas da Defesa Civil, avisando de riscos de deslizamento, riscos iminentes, meteorológicos, climáticos. Aqui em Campo Grande foi testado no último fim de semana. E eu falei, olha, imagina só se isso fosse para valer. Será que a gente estaria preparado? Com uma rota de fuga bem feita, com uma mochila de emergência bem feita, com um kit arrumadinho, com uma estratégia já bem montada com a família. Então, o Michel tá vindo na segunda-feira aqui no estúdio para a gente poder discutir e rememorar essas informações aí que são tão importantes. Então, assim, gente, o convite está feito. Entender sobre sobrevivencialismo e não entender quem coordena todo o sistema é tiro fraco. Por isso que é tão importante o André estar lá. Entender sobrevivencialismo, sem entender quem maneja o jogo, é tiro fraco. Por isso que a gente tem que entender a lógica que está por trás do sistema. Então, um carinho especial, gente, na palestra do André e também do Luiz Antônio Vale. Eu acho que vai ser uma palestra muito legal. O André citou aqui sobre o Krav Maga, tem também o Riva, que vai estar falando sobre técnicas de sobrevivencialismo, o Carcará, o Elton. Então, assim, vai ser multidisciplinar, como tudo deveria ser. Como tudo deveria ser em termos de conhecimento. Bom, estamos reunidos aqui, meu querido, há 2h30. Hoje me perguntaram assim, Carol, a live vai ser de quanto tempo? Eu falei, acho que 2 horas no máximo. Mas eu não consigo fazer uma live com você de 2 horas no máximo, André, porque eu termino as lives com você com a sensação assim de que eu queria conversar mais. Mas eu também queria responder mais perguntas e tal, mas a gente tem uma limitação também, né? Fica e eu abro espaço para você voltar de novo. Abre espaço para você voltar mais vezes. Sim, claro. Mas eu queria muito que você pudesse fazer isso. Eu me sentindo em casa aqui já. Ai. Mas é essa sensação que eu tenho. Sabe que hoje eu vim para essa live, assim, eu tenho tido dias meio apertados aqui. Eu até comentei com você, né? Falei, entrei aqui num buraco aqui, mas eu vou conseguir sair. E eu entrei para essa live hoje, assim, então... Mas parece que quando eu entro, assim, me reanima e meus neurônios começam a trabalhar. Sim. E eu acho que você que tá em casa também fica com essa sensação, sabe? Mas um tititi bom, diferente do barulho do sistema que a gente tem encontrado e que às vezes nos desanima um pouco, sabe, André? Queria que você pudesse fazer as considerações finais para a galera que está com a gente e que está em peso. Eu vou terminar essa live, inclusive, com a minha audiência lá nas alturas, o que é maravilhoso, sinal que a galera realmente estava gostando da informação. O mais importante é vocês entenderem que a Terra, a grande Terra, o sistema Terra é um ambiente controlado. Nós estamos à mercê dos seres, mas eles têm que seguir regras, seguir leis. Eles têm que nos convencer. E nós também temos que seguir o nosso próprio caminho. Nós temos o nosso próprio propósito nesse mundo, né? A minha ideia aqui não foi trazer para vocês algo que te deixe chateado ou que te deixe para baixo, né? Achando que não tem saída. Não é isso. Tem saída sim. Mas primeiro você tem que entender que a Terra é um ambiente controlado. Que nós estamos sim à mercê de seres mais poderosos. Você já sabe disso.
mas eles têm que seguir regras. Então eu peço que vocês continuem apoiando o trabalho, apoiando a construção desse conhecimento, né? Sem vocês eu não consigo fazer as pesquisas, então eu peço bastante que vocês, além de adquirirem o Véu de Maia, né? Adquirirem os outros produtos da loja, Arqueologia Proibida no Brasil, as assinaturas, né? Se puder apoiar também a pesquisa de campo, apoiem. E essa é a minha consideração final, Carol, é que o pessoal apoie e que fique tranquilo em relação ao mundo. Hoje em dia eu sou tão tranquilo, sabe, em relação às coisas, aos contatos, tem gente que morre de medo, né? De ver um ser dimensional, até um espírito mesmo, de uma pessoa morta, que deixou a terceira dimensão. Hoje em dia, sério, tudo para mim é tão tranquilo. Quando você entende o mundo, fica tranquilo. Então, fique tranquilo em relação a tudo isso, mas é importante você adquirir esse conhecimento para entender o sistema de uma vez por todas e começar a interpretar simbologias, né? Até o próprio conhecimento passado pelos seres em Dáquila. Porque às vezes eu sinto, Carol, que os seres podem passar uma certa mensagem em Dáquila que a pessoa não entende, porque não é uma linguagem que ela está acostumada. Muitas das mensagens desses seres vão ser baseadas, eu acho que na cosmologia dos antigos. Então eles tentam até camuflar algumas coisas para que as pessoas possam entender, mas no fundo, quando elas compreenderem essa realidade que eu estou passando no livro Véu de Maia, eu acho que elas vão ter até uma facilidade de entender o que os seres falam. Porque muito do que os seres estão falando, que não está gravado, mas é só a interpretação de algumas pessoas, às vezes pode ser uma interpretação equivocada, porque eles são seres de muito mais dimensões. Uhum. Eles estão enxergando um mundo diferente, né, do nosso. Então, eu penso que pode ajudar muito também as pessoas a interpretarem as mensagens dos seres em Dáquila. Na maior humildade, tá? As pessoas, não os seres, né? As pessoas. Isso que você fala é bastante interessante, porque provavelmente esses mesmos seres estiveram instruindo os nossos antepassados que deixaram esses registros para que a gente pudesse entender e interpretar. Então, as cenas vão se repetir, assim como os resets foram se repetindo, as cenas dos dimensionais também vão se repetindo, né? Até que alguém possa tirar o véu de Maia e compreender em profundidade para transformar o mundo que a gente está. Pensa, Carol, essa parceria não é por acaso. Ela aconteceu, né, de uma forma bem espontânea e deve ter algum propósito isso tudo, né? Essa deve parceria. Ter, não. Tem um propósito. Então, quem sabe o propósito não seja, eu não tenho encontrado o propósito maior, né, dessa parceria, que é colocar as coisas no lugar em certos pontos, né? Uhum. E é isso. Uma coisa também interessante é que eu lancei um canal de música, para quem gosta de músicas que tem a ver com o tema. Chama. Puta, nem lembro o nome. Eu só vou colocar algumas músicas agora lá. Pois é, pro canal seu? Sim, de música. Não, aqui, acha aí pra gente divulgar. Se inscreve, Rasgando o Véu da Ilusão. Já tem uma música lá que me deram de presente numa live que eu fiz no Desplugadas 2.0. Me deram uma música que é uma homenagem ao livro Véu de Maia. Então já tá lá. Chama Rasgando o Véu da Ilusão, música, no canal. Peraí que eu vou achar. Rasgando o Véu da Ilusão, música. Rasgando o Véu. Se inscreve lá, que eu vou estar colocando algumas músicas lá que tem a ver com o tema do livro. Que eu acho que música é muito transcendental, ela pode ajudar as pessoas a entenderem certos pontos, né? Me inscrevi. Tá bom, Carol. É o olho, não é? É um olho, Rasgando o Véu da Ilusão, música. Já me inscrevi. Tá na minha área principal do meu canal, André DPR. A pessoa encontra lá embaixo música, daí ela se inscreve também. Tem uma música bonita, se você quiser tocar aí, tem uma música bonita em relação, acho que é interessante para tocar na live até. Chama Além do Véu, né? Vou colocar essa música no chat para vocês. Para vocês escutarem assim que essa live terminar, para vocês ficarem aí com mais esse... Ô, Léo, tô colocando aqui, pode, Léo? Tô colocando, coloquei. Para você que tá assistindo, acabei de carregar a música e é bom que vocês vão lá pro canal para vocês conhecerem. Isso, muito bom. Um negócio que eu tenho que responder antes de você ir embora. Estão perguntando aqui se você manda o livro para fora do país. Mando, mas para vender para fora do país, precisa entrar em contato via WhatsApp. Qual que é o WhatsApp? Nosso WhatsApp é 19 998 968 104. Não, 19. Não, 19, que eu tô tomando nota aqui. 998 998 968 968 104. Nossa senhora, tem 9 demais aqui, peraí aqui. Peraí. Maria, você que tá com a gente na live,
Eu coloquei aqui, coloca para mim, por favor, o WhatsApp também, para o pessoal entrar em contato. Inclusive, gente que quer o livro autografado tem esse esquema, tá? Vocês precisam entrar em contato no WhatsApp para poder pedir o autógrafo para vir bonitinho do jeito que vocês estão sonhando. Então, ó, manda para fora do Brasil. O link para você que está assistindo essa live gravada, o link para você acessar o livro está na descrição do vídeo, tá? Além de ter ficado aqui no chat o tempo todo, o Léo colocou o letreiro, também está na descrição do vídeo para ficar facinho, para você só clicar e ir para lá. André, só posso te desejar sucesso, cara. Sucesso, obrigado. Sucesso, que esse livro seja o despertar de muitas pessoas, porque não existe recompensa mais bonita do que a gente participar do despertar. O despertar ele é sempre individual, mas é muito legal quando a gente pode colocar uma sementinha do bem para acelerar esse processo. Então, o que eu desejo é que seu livro seja uma sementinha para acelerar o processo de muitas e muitas pessoas e que você receba isso, assim, muitas vezes multiplicado, das melhores formas possíveis. Prosperidade, saúde, coisas boas, alegria no seu casamento, alegria na sua paternidade, que você seja muito feliz e que o universo possa retribuir a gentileza de você escrever reflexões aí para as pessoas e trazê-las aqui para essa live na TVCH. Muito obrigada de verdade. Sem vocês, que vão ler o livro, que assistem o canal, sem a Carol, eu não estaria cumprindo a minha missão, né? Então, a minha missão é a missão de vocês também, né? Então, eu agradeço bastante. Sem vocês, o que adiantaria, né? Eu estar escrevendo o livro Véu de Maia. Se não fosse vocês, não adiantaria em nada. Então, eu agradeço do fundo do coração a audiência, né? Todos os seguidores e as pessoas que vão adquirir, vão prestigiar esse trabalho. Já fica a minha gratidão. Se inscreve lá no canal também, quem não conhece ainda. É isso aí, é isso aí. O canal do André também está na descrição desse vídeo, gente. Então, você que me acompanhou até agora, só faz sentido porque você está aí do outro lado. Só faz sentido porque você está aí do outro lado. É uma honra poder chegar até a sua casa. É uma honra participar aí do seu final de quinta-feira. Eu desejo que vocês tenham uma noite aí abençoada, no sentido mais pleno dessa expressão, no sentido verdadeiro dessa expressão, que a noite de vocês seja abençoada. E que a gente possa se encontrar aí na segunda-feira para mais uma live, para mais informações e mais conhecimentos. Se você não se inscreveu no nosso canal agora, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não curtiu essa live, curta essa live e ajude ela a chegar a muito mais pessoas. Muito obrigada pela sua audiência. Vamos que vamos. Até bem breve. Foi um prazer estar com vocês. Vocês estão na TVCH, a TV Central de Habilidades, e eu estou cada vez mais perto de vocês. Até a próxima, gente.